comando. Se é para nós só fazer aqui, só tá bom. Entendeu? Então, a gente pensa que tá parado. O problema, só tem um problema aqui. Sempre tem que ter um operador. Tá no ar, no galera. computador. Tá no ar? Sim. Vamos lá! Começando, bom Raimundo, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Isso. É isso aí, galera. Natan, Pode seja Crer bem-vindo, Podcast. Natan. Hoje, né, hoje, na verdade, tá 17. 17. 17. Eu- Quem tá online, 17. seja bem-vindo, welcome. Welcome, compartilhem essa live. Isso. Hoje estamos recebendo o líder de missões da Assembleia de Deus do Casa Branca, Glória a Deus. nosso presbítero, pastor amigo, irmão Raimundo Ramos, Raymond. diretamente do Amapá. E mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Prevenção Ocupacional, Vamos lá. Projetária Acabamentos, Tatson e Livres Stories. Aqui até o final a gente fala mais um pouquinho sobre cada um deles. E você que entrar, fique ligado conosco que hoje o papo vai estar muito bom. E seja bem-vindo, irmão Raimundo. Amém, ao obrigado. nosso podcast. Já demos uma Vou aquecida aqui na compartilhar conversa, quem tá né? em casa. Meu Deus, cara, mas olha só o que o Jackson tá botando, até aquela vinhetinha lá. Do inscreva-se, né? Obrigado, Jackson, hoje na operação ali, né, cara? Isso aí. Jackson é fera. Deixa eu Estávamos aqui um compartilhar. pouco falando sobre a vida passada do Jackson. Mas isso é para o Compartilhar. podcast. Bom, Raimundo, há quanto tempo em Itapema já? Eu cheguei em novembro do ano 2018, né? Novembro de 18, Foi. novembro de 19, Dia novembro de 12. 20. Vai fazer 3 anos. Vai para 2. A tua menina nasceu aqui, né? A mais Nasceu novinha. aqui. Mas quantos filhos, irmão? Eu tenho 5. Tá. E a Rebeca foi algo que quando eu estava saindo do estado do Amapá Chegando para cá, pesado. eu não Não tava na programação. não esperava, porque o Irmã Rosa já tinha decidido, né? Não vai ter mais, mas Deus falou que ia dar uma menina. E veio os 3 meninos. Ah, E eu falei para ela assim, a menina já é a Débora. sim. Porque já tinha a Débora Sim. quando a gente se casou. E eu falei, não, até porque eu não queria filhos. Eu não Sim. queria porque eu não tinha tempo para cuidar, para educar. Eu trabalhava direto em Sim. caminhão e tudo. E quando eu estou no aeroporto, para vir para cá, eu queria voltar do aeroporto. Ela virou as costas, saiu, me deixou lá e foi embora. Sim. E eu digo, eu não vou. Eu já estava decidido a não vir. E quando eu fui tomar um suco de maracujá lá para me Não ia acalmar. deixar a negona aí sozinha? Ah, também não, na não praia? queria, né? Aí eu fui tomar um suco de maracujá lá na lanchonete do Sim. aeroporto. E eu tô ali chorando, escondia os olhos para ninguém ver, né? Porque... E Deus usou uma senhora lá e disse assim, ó, tu vai e onde tu botar as plantas do teu pé, eu sou contigo. Sim. E a tua esposa está vindo uma menina e o nome dela vai A ser Rosa Rebeca. veio primeiro ou você? Eu. Ah, você. Eu. Certo. E eu fiquei desesperado e eu não conseguia falar para ela, Sim. porque ela já não queria, já tive problema nas gravidez, quase a gente perde ela uma vez. E quando ela chegou aqui, assim, eu falei, tu tá grávida? Ela falou, não. Tá repreendido. Eu falei, tá grávida porque Deus falou assim, assim. E aí nós fomos, ela não acreditou, nós fomos no médico, fizemos o exame, deu positivo. 5 meses ela já estava. Ah, 5. E a nossa maior prova não foi as passagens para vir de lá para cá, porque Deus providenciou tudo. sim. Eu estava dentro da igreja Resgate Final ali, e chega um rapaz que é muito meu amigo hoje no Facebook. Ele é do Porto Alegre, Monte Alegre, a cidade aqui, Porto Alegre, né? Perto ou longe? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Porto Alegre. É, ele veio passear. Ele chegou lá na igreja e falou assim que ele veio para pagar as passagens do rapaz do Amapá. Sim. Irmão, só era eu que tinha do Amapá ali. Eu estava 30 dias orando no monte, pedindo para Deus, assim, porque a gente nunca tinha ficado tanto tempo depois que eu voltei para casa, fiquei diretamente assumindo igreja. Nunca. Ela foi a base de tudo, sempre eu digo. Tem dia que eu chego cansado, cara, hoje ela não, nós vamos. E qual foi a tua. O que do Amapá para cá? Sim, eu sei que deve ter muita coisa diferente, né?
a maior parte, eu acho, né? Os costumes, o que mais te chocou, assim? O que pra ti foi mais diferente, mais estranho? Pô, os catarinenses têm esse hábito. Ou a comida, ou a temperatura. O que foi, assim, chocante? Foi a temperatura. Temperatura Porque no início, eu lá é não quente. muito. Hoje dá 38 graus lá, agora. 38 é tranquilão, né? Mas chegar a 48, 50, 62. Chegou a 60? Já chegou a 62. Pessoas desmaiavam onde a gente Puta, trabalhava. mais do que na Bahia, mano. Nós trabalhávamos na pedreira, na barragem, né? E eu trabalhava numa RK e o meu irmão, esse um que tá aí agora, na grua. Chegou gente desmaiar, tinha que jogar água muito quente, né? Até por causa das pedras. Mas o que mais me deixou assim foi a temperatura. Frio. De início, quando eu comecei a trabalhar como cristiano, porque lá em nós é assim, se tu der mole no primeiro dia, no segundo nem vai na empresa. Porque já manda embora. Pegar filho. E eu não conseguia fechar as mãos. Eu pegava no cabo do martelo, meu Deus do céu, cara. Eu enrolava a mão num pano para trabalhar. Sim. Né? E aí foi difícil. Eu disse, será que eu vou conseguir? E com um mês eu me adaptei Ao frio? ao frio. Um mês. Hoje eu Mas trabalho. ele quer, né? Tu é muito Sabe? novelinha, filho. Ô, Jackson. Você Não na obra, não Você aguenta na adaptou ao obra, frio? não Você sai adaptou daqui, ao não frio? aguenta em nada. Hoje de regata. Aí. Tela. Regata Aí Olha, de camiseta isso aqui. Acostumado, filho. eu me adaptei rápido. Sim. E assim a gente foi conquistando e eu vim para cá e eu tinha uma dívida muito grande, né? Porque assim, não que eu quisesse acumular dívida, porque eu não conseguia. Tanto é que eu viajei para cá, deixei a esposa sem nada, vim com R$ 140 no bolso. Só na palavra de Deus, não teve outra Mas coisa. já tinha alguém te esperando aqui. Não. Como Essa assim? foi assim, ó. Mas como é que foi a escolha da cidade? Como é Não, que foi? Isso daí foi, eu tava no culto, eu trouxe até a foto ali para me mostrar. Aham. Sabe, o pastor Fábio Ferreira, eu estava num culto na igrejinha dentro do mato, isso foi em julho de 2018. Ele falou, meu filho, a partir de agora, eu tenho as fotos da igreja que eu estava construindo, carregando as pedras para fazer o fundamento na minha moto. Eu colocava uma saca de pedra de cá, outra de lá e juntava na montanha, né? E descia na moto. Nós construindo a igreja, estava uma bênção. Era difícil, mas era gostoso de fazer. E eu chamei ele para pregar no domingo. E ele, a esposa, a filha, eles louvaram. Quando ele estava pregando, no final da mensagem, ele entregou revelação para todo mundo e tudo que ele falou assim ao pé da letra, irmão. Coisa de Deus. E ele virou para mim e disse, a partir de hoje, arrume as malas, que Deus está te tirando daqui e vai te levar para o estado de Santa Catarina. E eu fiquei assim, meu Deus, eu vou fazer o que lá? Sim. Porque o meu pastor que me levou ao presbitério, ele já veio aqui, ficou em Blumenau como missionário pela Semiadap. Ele passou 1 ano e 6 meses, ele disse que ele não se acostumou por conta do frio. Ele chegou comigo e falou, meu filho, mas se Deus falou, ele vai se responsabilizar. E eu tive uma visão contigo saindo mesmo daqui, eu digo, Senhor, quer se livrar de mim? Eu comigo assim, né? E eu disse, eu não vou sair daqui, não vou entregar a congregação. Mano, é a coisa de Deus, assim, dentro do mato, tu ter 60 crentes ali. Sim. As pessoas chegam de pé, chegam de barquinho, Situação chega no difícil, cavalo, tu chegar às 5 horas da tarde na igreja, tu abrir as portas e tu ter 60 pessoas ali para né? cultuar. Culto é 5 horas por quê? Não, porque assim, ó, Não tem luz? não tem energia, tem lugar que não tem energia. Isso é onde lá? É, lá no Amapá. A cidade lá? A Macapá? É, na Tessalônica, uma cidade, um vilarejo chamado Tessalônica. Então os irmãos chegam cedo, porque a gente começa o culto no máximo 5h30 e termina ali pelas 8 horas. E 8 horas ainda está meio clarinho, então dá de ir. E o perigoso lá é que dá muita onça e cascavel. Cobra venenosa dá muito. Então a gente tem que agilizar isso. E quando o pastor falou que eu tinha que vir, irmão, e eu digo assim, meu Deus, irmão, a congregação, se tu vê, era uma bênção. Quando eu comecei a dizer não, as coisas começaram a desandar. Desandar, irmão. E assim, ó, eu saía de casa para chamar uma família, para conversar com uma outra. Quando essa daqui estava se organizando, a outra já desmoronava. E a coisa foi, e a Rosa falou, ó, se nós ficar, Isso é pior. nós vamos perder essa igreja.
Eu lembrei de Jonas. Eu disse, meu Deus, mas o que eu vou fazer num lugar desse, onde eu não conheço Como ninguém? é que foi a escolha da cidade? Foi assim, o doutor Fernando, eu fui fazer um serviço para ele. Eu cheguei lá, ele é Fernando era juiz. o teu patrão? Não, ele é um juiz, né? É um amigo meu. E eu fui fazer um serviço, fazer uma estrada para ele, numa chácara. Um caminhão, a máquina. E chegando lá, ele falou, Raimundo, tu não tem desejo de... Ó, cara, tu trabalha demais. Tu não tem desejo de ir para um lugar assim, ó. Santa Catarina é o melhor lugar desse lugar. O maior... Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, esse cara não pode estar falando verdade. Ele olhou para mim assim, dentro dos meus olhos, chorando, falou, eu tenho 4 passagens. E uma é para a cidade de Itapema. Para tu descer ali, tu vai descer em Navegante, cara. Mas sai daqui, ó, lá tem oportunidade, tu vai te matar aqui. Ele falando assim para mim. Eu Gostava de ti, né? ele é um... Meu Deus, Sim. até hoje ele liga, né, parabenizando, porque quem viu a gente lá, irmão. Meu irmão disse que hoje ele não vai voltar para lá nem se a polícia quiser levar. E ele tá um mês aqui, né? Sim. E aí eu fiquei assim. Aí a Rosa, ele chegou, ligou para a Rosa e falou, dona Rosa, Raimundo não quer, mas tá aqui. A passagem pro estado de Santa Catarina. Tô dando para ele. Pegou no meu nome, colocou tudinho no bilhete. Aí a Rosa disse, ó, tu vai, porque Deus já falou. Tu vai. Eu peguei, mandei enviar no meu telefone, dei o telefone pro Abner, o Abner pegou, jogou o telefone dentro da caixa d'água. Eu disse, não é de Deus essa viagem. Telefone novo, não tinha um mês que eu tinha comprado. Eu disse, não é de Deus, não tinha nem terminado de pagar o telefone. Não é de Deus essa viagem. Irmão, em 10 minutos ele pega e liga pra Rosa, ó, eu vou enviar no teu telefone, que é melhor. Uma tunda no... Não, eu fiquei feliz porque ele jogou o telefone lá. Eu não queria vir. E aí ela disse, ó, tu vai, e ela postou no Facebook. Quando ela postou no Facebook, a prima dela já estava aqui. E a gente não sabia. Ela falou, olha, Rosa, ela chama de meu compadre. Se meu compadre vir pra cá, fala pra ele me procurar. Eu moro assim, cidade de Itapema. E aí eu digo, como? Não pode? E quando eu cheguei no aeroporto, ela postou a foto. Aí eu já vim preocupado, porque eu sabia que ela estava decidida para mim vir. E eu digo, agora não, agora eu tenho que procurar ela. Eu procurei, quando eu cheguei em São Paulo, eu liguei, ela, não, eu vou lhe buscar e tá. Cheguei em Navegantes, irmão. 00:30, frio. Eu disse, Senhor, porque assim, a minha vida... Novembro? É novembro. Novembro já é Novembro. calor. Não, mas para mim que estava chegando... Novembro desse ano que passou. Do ano de 2018. Ah, não é, já Eu- tá tempo já. Aí eu peguei, entrei no Uber e no caminho eu vim orando, meu Deus. Eu com R$ 40 no bolso, mano, não é fácil. Sim. Deixei a mulher sem nenhum centavo, sem nada. E eu vim orando de lá até aqui, ó. O cara do Uber conversava comigo, ela falava, parecia que tava aquela conversa assim, que eu não tava dando atenção e eu orando. Cheguei na casa dela, não dormi a noite inteira. 6 da manhã tomei um banho, peguei a mochila, coloquei na costa com os cursos de operador e tudo, e desci esse morro. Andei o dia todo, foi parar em Porto Belo. Cheguei lá atrás de serviço, lá onde tem umas máquinas lá. Perdão, eu falei tudo. Tu tá morando onde? Eu falei, lá na subida do Morro do Areal. Ele falou, cara, tu tá longe, 5 horas da tarde, eu vou te levar lá. Pegou e me trouxe. Ele falou, ó, eu não vou ficar contigo porque eu não tenho agora a necessidade de ter um operador. Mas se tu quiser fazer mais diária, quando precisar, pegou meu número, tá. E eu cheguei já cansado. Na quinta-feira, culto na igreja, eu passei assim de uma igreja pro culto. Cheguei lá, fiquei no cantinho, lá no E a pastor. tua parente aqui não era crente. Não. E eu fiquei ali, o pastor Lúcio veio de lá e disse assim, ó, Deus está mandando te dizer que quinta-feira, de quinta até sexta, Deus te dá um emprego. Eu fiquei naquela coisa assim, eu falei, mas até quinta-feira, meu Senhor, não tinha. Eu comia pão e água, Sim. até sair o baile, pensa só. Eu lembro, eu entrei dia 20 na empresa, cara. Dia 20, não tinha trabalho. Então eu girei o mês todinho, quando eu fui trabalhar, recebi R$ 700. Mandei 500 para casa, fiquei com 200. Cheguei lá, dei 100 na casa da minha E aí, como é que comadre. a tua mulher ficou se virando lá? Ela vendia coxinha, Ah, sabe lá ela já fazer, tinha. Cidade ela do cara é sabe, né? diferente. sabia fazer coxinha, vendia Sim. coxinha, sacolé e tal. E aí, irmão, começou a minha luta para trazer eles, né?
eu comia pão e água. Pão e água. Passei Natal e Ano no pão e na água. Eu disse, mas Já deu pra conhecer alguém? Não, mas tem uma coisa interessante Aí- nisso aí. A vigília. aí, ó, Tal. na quinta-feira, o Pablo disse, irmão, vamos na vigília. Vamos na vigília, irmão. Falei, poxa, vou atrás de emprego. Não, bora que lá Deus vai te dar um emprego. Eu falei, na vigília, irmão. A vigília é lugar de orar. Bora, irmão. Deus tá me falando isso. Eu falei, ó, Pablo, eu vou. Eu vou, mas eu tô morto. Eu não consigo me mexer. Eu tava... O irmão viu lá quando eu fui lá. Ah, Tava destruído de cansaço. subir a pé ainda. Ô, nós fomos de pé até na metade. Areal? Sim, subimos até na metade e o irmão pegou nós já lá no túnel. Eu falei, meu Jesus. O irmão Wilson passou por nós. Primeiro dia aqui. Ah, vamos, Não, vamos. Irmão, quando eu cheguei lá, aí o irmão, não sei quem foi que me chamou, foi o Rony, foi o Natan, o irmão pastor Natan, acho que me chamou. Lá com o irmão Cristiano falou, ó, tem um rapaz visitando, o Pablo me apresentou lá pro Cristiano. Quando eu falei assim, estava ali, dei uma palavra e contei a minha situação, né? Rapaz, quando o Cristiano falou assim, olha irmão, se tu quiser de serventes, se tu der pra ti, serve. Eu não pensei 2 vezes, irmão. Eu disse sim na hora. Quando saiu, ele já pegou meu nome ali, foi. Quando eu liguei para casa, que eu falei que ele me adiantou logo, ó, o teu salário vai ser 1.800, mas de início 1.300 reais. Eu saí daí dando glória a Deus, porque é um salário de 1.800, irmão. Né? Nunca, depois de 2014 para cá, nunca tinha pego mais. Sim. E quando eu liguei para casa, eu falei, ó, tô empregado. De lá, e quando eu cheguei na vigília, eu falei, tô empregado. Uhum. E a irmã Rosa começou a chorar, eu falei, aqui é o lugar. E graças a Deus, de lá aqui, Deus tem abençoado santo, irmão. Eu digo que a escolha da cidade foi o próprio Deus que me colocou aqui, sabe? Porque tudo, irmão. E agora tu é teu irmão já. Agora veio o meu irmão, sexta-feira chega um que vocês vão adorar. Meu Deus, ele é uma bênção, mano. É. Ele tem o mesmo pensamento que eu estava falando ontem com a Rosa à noite. David, eu terminei de assistir, né? Eu dizendo, o David tem o mesmo pensamento do Melenai. Se vocês conversarem, irmão, ele é músico da igreja, prega, é uma bênção, sabe? E eu tava falando para ele, mano, vem na missão aqui, cara. É bom. É bom porque eu saio aí para falar um pouquinho de Jesus, né? É bênção, irmão. Tu vê as pessoas choram, as pessoas sentem a presença. E... Ô, Raimundo, mas antes de ser crente, lá tu também tinha uma história mais... É, Minha família é crente, eu já ouvi, né? Tua sim, família já minha é. família, o meu pai, minha mãe. Mas tu teve um tempo ali que foi pra... Eu vivi assim, ó. Nós morávamos no interior e para nós chegar na igreja eram 2h30 de viagem. Então o culto acontecia às 3h da tarde. Meu pai, nós saía meio-dia, saía de casa, almoçava, saía de canoa e embora para casa. Até os 8 anos morei nesse lugar, onde eu fui batizado com o Espírito Santo aos 6 anos de idade. Né? Foi coisa assim que eu, até hoje, quando eu vejo alguém dizer assim, não existe batismo com o Espírito Santo, ou então não pode ter, porque naquela época, irmão, Tinha maldade. não tinha, ninguém nem se sabia. Quando se alguém se levantava na igreja de mistério, os outros se calavam, ficava todo mundo prestando atenção, né? Porque não era comum. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus falou para o meu pai que nós não podíamos sair dali até que Deus estruturasse. Mas quando foi chegando uma certa idade, meu pai queria sair de lá para nós estudar. Tanto é que hoje Onde que era esse lugar aí? é um interior chamado Rio Preto, o município de Mazagão, novo. No Amapá também, mas... E aí, irmão, Lugar difícil também, de Difícil. roça. difícil. Meu pai foi picado de cobra por várias vezes, né? Várias vezes. E só Deus mesmo para manter. Minha mãe foi picada por tapuru de seringueiro, um animal, um bichinho muito pequeno, mas com um poder de veneno muito forte. E aos 10 anos eu saí do interior Sim, e vim para a cidade grande. sim. Lá que começou, porque Mas o que fez tu sair da igreja, assim? O que te revoltou, digamos? assim, ó, nós somos 8 irmãos. Sim, Então meu pai não tinha condições de criar todos nós. sim. Então ele ficou com as meninas, né, as meninas da minha mãe,
esse que está aqui, o José Luiz Márcio David, era bebê de colo, como se fosse a Rebeca, ficaram com ele. Então saiu eu, o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha. Sim. A gente foi morar em casas diferentes, porque era terrível, não tinha como. Teve dia da gente se alimentar, farinha molhada, a minha mãe pegava, temperava aquilo e nós comíamos aquilo, para não passar fome. Esse meu pai batalhava demais, mas era difícil a situação, não tinha como. Eu me lembro que 5 cruzeiros, quando ele pegava 5 cruzeiros, não era uma festa. Sim. Porque com 5 cruzeiros tu ia eu lembro, ele comprava uma galinha com pena, o feijão que era no litro colocado dentro do saco. Ele trazia aquilo para casa, a gente tinha que dividir. A minha mãe pegava e fazia os poucos, fazia tipo sopa e colocava pra gente. Então, eu fui crescendo numa dificuldade de vida que não tinha como, mesmo eu já batizado no Espírito Santo e tudo, quando eu saí de lá, eu conheci algo que me impactou. E foi quando eu precisava da igreja, né? É por isso que eu digo, quando eu vejo um jovem ali, irmão, meu Deus, quando eu vejo alguém apontar e dizer, não, mano, eu passei por lá e eu sei o que é ajudar alguém. E meus 13 anos de idade, eu estava conhecendo muita coisa. Estudar, não estudei. E eu ia pro colégio. E tu tava morando com quem? Aí eu estava morando com um irmão da igreja. Um irmão, o Vicente, que era o meu mestre de karatê. Sim. Eu aprendi a lutar dos meus 13 anos. Aí tu foi morar com esse cara. Foi. Aí tu já começou a conhecer mulher, droga, Não, briga, foi assim. balada. Eu comecei na academia. É por isso que eu tenho uma visão muito... Sim. Quando eu vejo alguém dizer, eu vou ensinar, tu tem que ensinar, mas tu tem que discipular que a luta é um esporte. Sim. E que a gente não pode levar para violência. Sim. Então eu tenho uma facilidade para aprender as coisas. Sim. É muito rápido quando eu quero. Então eu apanhava, que eu era bem... As pessoas me batiam, né? Os mais velhos me batiam quando nós chegávamos em qualquer canto. E eu falei, vou aprender. Eu vou aprender e quando eu aprender, eu vou descontar o que fazem para mim. E eu peguei aquilo ali, fui aprendendo. E então, na época, chamava gangue, né? Uma de um bairro, uma de um outro. Aí, quando alguém aprontava alguma coisa no nosso bairro, o líder chegava lá, é tanto, para tirar e dar uma surra no cara, né? Aí eu mandava os cabas para ver se o caba estava armado ou não, se era só faca e coisa e tal, se não tinha arma de fogo. Eu sempre mandava uma menina ou alguma coisa e eu ia lá resolver a situação. Aí eu pegava ali aqueles R$200 ou R$50, era o que tinha na vila. Sim. Quem tinha dinheiro mandava nessas gangues, né? E aí foi quando eu fui começar a conhecer o chamado aviãozinho da droga. Por conta que eu me destacava, então eu levava e eu ia buscar o dinheiro. Sim. Eu comecei a pegar a grana que eu nunca imaginei de pegar, entendeu? E é assim, é como se tu começa a usar maconha, depois o caba vai pro crack, depois passa para cocaína, Sim. e assim ele vai. Chega um tempo que aquilo já não satisfaz mais. E eu comecei assim. Daqui a pouco eu já liderava um grupo de 5. Sim. Eu ficava ali, vai em tal lugar, e diz pro fulano que é eu que estou mandando lá. Porque eu não quero sair daqui até lá. Então, porque as primeiras vezes nós chegávamos... Tu tinha que idade, sim. Eu tinha em torno dos meus 16 anos já. 16 anos. Aí foi se envolvendo naquilo ali. Foi me envolvendo naquilo. Aí saí da minha cidade, por conta de uma situação lá que aconteceu. Mataram um amigo nosso e eu queria me vingar. Minha mãe pegou e soube da situação, pegou e me mandou para fora, me mandou para o Pará, ali em Paragominas. Só que ela me mandou no lugar onde era meu tio morava ali, meu tio era pistoleiro. Era pior do que E ela não sabia da situação, ele não, manda ele para cá, para me guardar. E se entrar a gente pega. Então, aqui ninguém faz nada para ele, mas só que meu tio era pistoleiro. E ele dizia assim, sobrinho dele que não fumava, não matava, nem bebia, não era sobrinho dele. Sim. Foi terrível, assim, porque foi aprendendo na raça. Quando eu peguei meus 18 anos, eu fiquei assim numa situação que eu ia praticar o que era errado e eu sabia assim, poxa, mas Deus está me vendo. Aquela situação que o Senhor falou.
o Natan sentia. Para pecar em paz. Irmão, eu dos meus 18 anos, fui no estado do Amapá, cheguei lá, minhas tias diziam, tu só traz tristeza para tua família, não sei o quê, mas antes eu tô morto, não sei. Meu tio chegava para mim dizendo, não tem jeito, cara. Porque se eu tivesse aqui, a polícia sabia, eu anoiteci aqui, amanhã eu não podia ficar. Era uma passagem uma em cima da outra, era terrível. E eu disse assim, eu vou me despedir da minha família. Aconteceu uma situação de um cara entrar numa fazenda do meu tio lá e levar algumas coisas. Eu falei, eu vou na cidade, vou me despedir do meu pai, da minha mãe, da minha família e vou voltar para me acertar as contas com esse cara. Eu cheguei lá e falei para ele, ó, eu tô indo e quando eu voltar nós se acerta. Foi bem específico. Foi com destino assim porque tudo que eu ouvia me deixava triste. Eu não me sentia Não tinha digno. nada para perder, né? Eu não me sentia digno assim de dizer, poxa, eu sou um filho de um crente. Ontem a Débora disse, pai, eu sonhei com o senhor. O senhor sendo pastor, parece. Aí ela disse, finalmente eu vou me tornar filho de um pastor. E aí a mãe dela disse, mas você tem que honrar com o nome. Sempre assim, honrar com o nome. Aí isso me trouxe o que nós estamos conversando agora. Eu não me sentia digno de ter o pai que eu tinha. Um homem que botava a mão no enfermo e Deus curava na hora. Um homem que falava da Bíblia, nunca soube ler, mas lia a Bíblia. Eu não me sentia assim. Então eu fui com esse propósito. Cheguei na minha cidade, conversei com a minha tia e meu tio não me recebeu na casa. Não aceitou. E eu fiquei ali, fui para as ruas, passei 30 dias na rua. E quando eu estava debaixo do papelão, alguém chegou para mim, uma mulher com uma marmita, e ela disse assim, porque na minha cidade é tipo um formigueiro. As avenidas, tudo, é muita gente, muito carro. E ela chegou para mim e disse assim, olha, eu vim para te dizer que hoje Deus está te tirando dessa vida. Natan botou com aquele se espelhou no senhor. Ela disse assim, hoje... Tá aí no computador, pai, isso você sabe. Ela disse, hoje Deus está te tirando dessa vida. E ela contou para mim, irmão, tudo que eu tinha planejado de fazer. Ela disse que eu não ia voltar mais para parar. E eu lembro que quando a minha mãe me encontrou, assim, foi algo... Eu fico emocionado de falar. Porque assim, ó, nem quando eu lembro a parábola do filho pródigo, ele retorna a casa, ele chega lá e o pai está pronto para abraçar. Ele não tem a vergonha de se encontrar com o pai. Só que eu tinha vergonha de me encontrar com a minha mãe, sabe? Quando eu lembro assim, ó, em 98 eu cantava os hinos do Matos do Nascimento, eu e meu irmão mais velho em congresso, irmão. E quando eu via minha mãe chegando assim, ó, aquilo ali me fazia entender. Eu lembro que passou um missionário por mim e me deu Marcos capítulo 15, que fala da morte de Cristo. Sim. Eu tenho até hoje anotado na minha Bíblia. E quando eu vi aquilo ali que o Senhor falou naquele dia, é por isso que eu não me aguentava, cara. Eu choro, porque é como se aquilo ali estivesse batendo em mim, sabe? É um negócio terrível que eu olhava assim, ó, a minha mãe dizendo, meu filho, Jesus te ama. Mas, irmão, tem uma coisa que eu digo para todo mundo hoje, não deixe o ódio entrar no teu coração. Porque ainda que tu queira fazer as coisas boas, mas se tu tiver alguma coisa aqui dentro, tu não consegue fazer o que é bom. Sim. E às vezes tu até vai fazer o certo, mas no momento errado, e vai dar errado. E quando a minha mãe me levou para casa, assim, eles não queriam me aceitar em casa. Eu era violento. Eles, teus irmãos. Esse meu irmão agora, eu lembro que depois que eu estava em casa 3 dias, ele disse, eu vou na festa, esse que está aqui. Eu vou querer só tua calça. E eu falei para ele que não ia com a calça. Eu não gostava que pegasse nada que era meu. E ele foi... ele foi, né, e pegou a calça. E disse, se eu não for com a calça, então eu rasgo ela. E eu lembro que o meu pai tinha uma 20 na parede, uma espingarda. E naquela hora, assim, é terrível, porque tu não consegue se controlar.
voei na espingarda e a casa era de 2 pisos de madeira. Eu voei assim, ele estava perto da beira. Ele viu que eu ia atirar, ele pulou, eu atirei e deu num cajueiro assim, mano. Só que tu, antes de fazer uma situação, depois que tu faz é que vem a outra. Aquele dia meu pai pegou assim, ó, vai embora de casa. Quero você aqui, você não serve para morar, gente, com pessoas assim, cara. Eu saí de casa, caminhei 5 quilômetros por dentro da mata, que era um ramalzinho assim. Quando varei na cidade, conheci o irmão Pedro Santana. E ele tava capinando assim, cara, eu, pelas vestes dele, assim, que ele tava, esse cara é um crente, alguma coisa, pode ser. Eu parei assim, ele falou, meu filho, fica tranquilo, volte para sua família. Só que assim, o que eu ouvi foi pesado demais. Foi fora do comum. Porque assim, eu me senti um rejeitado. Sim. E eu fiquei na casa dele por 3 dias. Aí chega um tio meu que é pastor. É porque tu vai pro inferno. Ele soube da situação, cidade pequena, né? Tu vai pro inferno, não sei o que e tal. E eu fiquei ali sem dinheiro, sem nada. Mas eu sempre tinha uma profissão, sempre fui lanterneiro, tá? Uma telinha de ouro que chama aqui. Eu fui na oficina do irmão Regis. Ele falou, fica aqui, é 15 reais que eu pago. Mas eu te dou a comida. Eu fiquei ali. Passou-se uma semana, minha mãe veio, me levou para casa. E eu trabalhei a semana inteira com ele guardando dinheiro, porque eu queria comprar uma roupa para mim para a igreja. E olha para te ver como é que o Satanás faz. Eu sempre digo que a base da família são os pais e a mãe que ficam observando ali o que está acontecendo ao redor. Sim. Se sente alguma coisa de diferente, já corre em cima daquilo, já tenta resolver. Na minha casa era diferente. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também na roça. Chegava só de noite, tomava de manhã, eu jantava e se deitava e não sabia o que se passava durante. E quando foi no sábado, eu recebi. Peguei 80 reais. 80 reais era muito dinheiro naquela época. E aí eu disse, eu vou comprar uma calça de 40 e a camisa, eu vou com uma camisa do meu pai. E aí eu peguei os 40 reais e fui para comprar. Cheguei lá no meio de viagem, um amigo deu, tu vai para a igreja? Esse negócio de crente, olha, assim, 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 irmão, conseguiu me levar e eu fui. Comecei a beber no bar de lá, bem droga, bem isso, bem aquilo. Eu consegui chegar em casa, já fui armado. Já consegui uma arma, já quando eu bebia eu não conseguia ficar sem uma arma. Se uma faca, alguma coisa, eu tinha que ter arma, porque para mim já vinha alguém me matar, alguma coisa. Sim. Eu cheguei em casa e fiquei ali 5 horas da tarde. Aí a minha mãe disse, meu filho, fica aqui, porque tá vindo um grupo de pastores aí, o teu tio tá vindo aí, o mesmo que foi comigo quando eu tô caiado de droga e tudo. Eu peguei o 38, coloquei na cintura e falei, ó, eu vou lá pro Trapiche. Tinha um deck muito lindo em cima um riozinho assim. Falei, eu vou pra lá. Se esses crentes forem lá, eu vou matar eles. Eu abri o tambor, girei o tambor e falei, ó, aqui tem 6 balas. Se forem lá, eu vou matar de 1 a 1, até descarregar o tambor. E a minha mãe ficou chorando ali. Eu lembro que eu saí caminhando por baixo dos cajueiros, desci e fiquei ali. Peguei uma toalha, joguei em cima da árvore e coloquei na mesa. E quando o Jeep chega, desce 4. O pai do Pedro Henrique, eu quero trazer o Pedro Henrique aqui, tinha o tamanho do Abner, ou maior que o Abner. E ele pega, desce do carro e o meu tio já vinha. Aí o pastor Pedro Santana disse, não, deixa que eu vou lá. E eu estava assim decidido, sabe aquela coisa assim, eu digo, vou pegar eles hoje. Se já que eu vou pro inferno mesmo, então eles vão primeiro que eu. Eu pensava assim. E aí na hora que ele veio, irmão, uns 40 metros assim andando, ele desceu no trapiche, ele colocou o pé para descer a escada e eu puxei a arma. Ele falou assim, ó, você pode fazer o que você quiser comigo. Mas eu vim aqui para dizer que Jesus te ama. Depois disso daí, você pode fazer o que quiser. Irmão, quando ele falou assim, ó, sabe quando tu esquenta a pedra no fogo, a ponto dela se despedaçar? Eu fico imaginando assim, ó. Tava muito
agressivo. Eu não O conseguia, coração sabe? agressivo por fora, mas machucado por dentro. Isso, A né? pessoa que muito apanha, quando alguém vai fazer carinho, ou ela acha que vai, É, mais alguém vai vai bater. agredir, né? Entendeu? E aí, quando ele falou assim, irmão, eu só lembro que eu caí de joelhos. Quando eu dei por mim, minha mãe tinha a cozinha e era chão batido, eu de joelhos ali, e ele orando assim, ó. Não teve um daqueles que chegava assim, minha família que era para dizer assim, ó, tem jeito, chegar, tá, não precisava tanta coisa. E quando ele me abraçava assim, irmão, eu sentia assim, ó, e eu via, não era coisa assim, aquela tipo corrente assim, saindo dos meus braços. Se eu tenho ideia que daquela hora em diante que eu aceitei Jesus, eu digo que naquele dia eu aceitei Jesus, sabe? Aquele dia eu me entreguei, sim, estava no fundo, não tinha. Sim. E naquela hora, assim, que ele orava assim por mim, irmão, eu senti que não tinha. É como se tivesse tirado um saco de cimento das minhas costas, Libertação. sabe? Um negócio assim que eu suava, eu não sabia, e eu não conseguia entender aquilo, sabe? Sim. E chegou na hora, assim, o meu tio, que é pastor, veio e pediu perdão e tudo. Irmão, aquilo ali foi uma cura, assim, sabe? Sim. E quando eu vim para Jesus, a minha mãe dizia assim, Deus fez uma promessa para minha mãe. E antes dela morrer, antes do meu pai morrer, todos nós ia estar na igreja. Todos nós íamos fazer a obra do Senhor. E hoje, irmão, Tua mãe vive ainda, teu pai? meu pai não, meu pai faz 17 anos que faleceu, né? E Tá com quantos anos hoje? eu vou fazer 40. E então, assim, irmão, foi algo que, quando toca naquela parte assim, o que Jesus representa para ti, irmão, se eu tiver o que comer, se eu não tiver, se eu tiver de saúde, se eu não... Hoje eu lembrava lá na obra, assim, eu comecei a chorar e o cara ficou olhando para mim assim, falou, cara, tu tá bem? Eu falei, tô bem. Eu ali com a furadeira, furando os buracos para amarrar os arames, né? Porque é algo assim que tu não consegue esquecer. Para ti, sabe? Jesus é transformação. Não tem. É por isso que eu digo assim, que quando é espontâneo, algo espontâneo, que o filho não vai, porque eu não forço assim, irmão. Meu pai dizia assim, não, tem que estar na igreja e tal. Não. Eu consigo colocar para meus filhos que se não for Deus, hoje a Débora está aí sendo observada para ser promovida supervisora da loja McDonald's. Eu falo para ela, minha filha, se não for Deus, se tu não colocar Deus em primeiro lugar, tu pode ter as promoções que tu tiver. Porque cargos é muito bom, mas quando tem Deus na direção, aí se torna maravilhoso, sabe? Eu falo, eu não quero que você venha para a igreja porque eu sou um presbítero da igreja, você tem que estar lá. Não, você tem que estar lá porque Jesus fez algo na minha vida, na tua vida, na vida da tua mãe e continua fazendo até hoje, sabe? Quando eu olho Marcos capítulo 15, irmão, eu de madrugada quando eu vou orar, se eu for ver a minha Bíblia, ela é toda marcada, Marcos capítulo 15, palavra por palavra. É algo que eu vejo assim, quando o Senhor pregou naquele dia assim, ó, eu cheguei em casa impactado, eu fui orar depois do culto. Porque naquele dia que o Senhor falou da esponja, que passaram fezes e tal, é porque aquilo ali foi o que me impactou. Sim. Uma vez eu preguei a respeito disso, eu disse, você daria o seu filho se eu tivesse com um coração como eu estava antes? O médico deu 3 dias de vida e eu peguei um jovenzinho da igreja e falei, irmã, você daria o coração do seu filho para substituir o meu? Ela caiu no choro, a mulher não é evangélica era. Olha só como é que Deus trabalha. Sim. Ela caiu no choro e disse, nunca, irmão, eu jamais faria isso. Eu falei, pois é, Jesus fez isso por ti. Quando tu olha assim, a palavra dizendo que ele deixou tudo para vir, para morrer por nós, aí tu vai ver o sacrifício da cruz. Irmão, uma vez eu fui fazer uma peça que era da morte de Cristo, na Páscoa. Eu não consegui fazer a peça na igreja. Eu com 27 anos não consegui fazer. Porque quando quem estava narrando a história falava, eu não conseguia fazer o que tinha que ser feito, o que nós tínhamos ensaiado. Porque até nos ensaios aquilo me machucava, como se... Eu disse, meu Deus, como que eu podia antes fazer todas essas coisas de errado
sabendo que tu morreu por mim assim. Sim. Você diz, a gente não consegue errar em paz. Hoje eu falava na obra assim, ó, uma olhando e falando assim, ó, aí Pedro, né, que fala, se nós dominássemos a língua, nós conseguíamos dominar o corpo inteiro. E aí, Para tudo, né? e aí eu falando com um rapaz lá na obra assim, ó, ele falando por que eu sou casado há 11 anos. Ele falou, eu casado há 11 anos. Saiu com outra mulher. Ó, depois que eu conheci Jesus, eu não tenho essa paixão por isso. Eu tenho minha esposa. Ele falou, mas eu tenho 6 anos com a minha esposa. Assim, um mês que eu não vou lá na zona, não funciona. Eu fiquei olhando assim, falei assim para ele, olha, um irmão que estava lá na igreja pregando, olhando e falou assim, se nós conseguíssemos dominar a língua, nós dominaríamos o corpo inteiro. Se você não, se a pessoa vem te elogiar e tu compartilha com ela o elogio, por exemplo, é natural eu chegar pro Natan e dizer, ô meu irmão, hoje você tá bonito, você tá radiante, é natural, né? Agora, quando ele diz que as mulheres me elogiam ele já fica ali tudo, eu disse, ó, se tu conseguir controlar aqui, ó, ficar caladinho, sair, tu consegue. Tu consegue, porque é difícil quando sai uma palavra, uma puxa a outra, né? O povo de Israel foi amaldiçoado diversas vezes pela boca. Pela boca, Porque falava. falava o que era para falar e o que não era para falar. Pois é. Falava na hora de calar e calava na hora de falar. Então, assim, ó, irmão, a minha vida hoje aqui em Itapema, eu digo assim, ó, ontem eu fui até tarde da noite conversando com os irmãos lá na Amapá. E eu falando para eles assim, ó, eu não tenho de que reclamar. Deus tem sido fiel. Mas quando tu se entrega para Deus, Ele vai te levar em qualquer lugar. E aonde Ele te levar, tu vai ser bem abençoado. E alguém disse, mas tu sente saudade? Sinto. Eu tenho pessoas lá que até hoje, irmão, liga para mim uma vez no mês para contar a vida, para pedir oração. Tanto é na madrugada, se tu me ligar 3 horas da manhã e eu tô lá orando por eles, pela igreja, né? São várias pessoas, aqui em Itapema já mesmo, tem para mais de 30 pessoas. É por isso que eu digo que o programa aqui é muito importante, né? Tu alcançar essas pessoas. Porque vai que uma hora dessa tu traz alguém aqui, Deus usa alguém. Se alcançar uma, já tá bom. Entendeu? Na libertação, sabe? E isso é muito importante, irmão. Eu digo que para mim aqui em Itapema hoje, eu falei para Rosa, se Deus for levar nós daqui, Ele vai nos avisar um ano antes. Que é para nós, para ter estrutura para sair. Sim. Né? Porque, olha, pensa bem, meus filhos estão crescendo. Né? Eles estão se adaptando aqui. A Débora, por exemplo, a Débora trabalha ali feliz no trabalho que é e gosta do que faz. O Guilherme daqui a pouco tá também se ingressando no mercado de trabalho, vai evoluir. Né? O Gustavo. Cria raiz, né? Então, é difícil tu Só que não tirar cria eles raiz, daqui baianos. hoje. Né? É difícil tu tirar. É que os baianos não criam, né? Não cria, né? Vai que eles criam isso, a mandioca é da Bahia. Então é assim. Como é que é a mandioca lá na Amapá? Lá a gente olha aí. Macaxeira? Nós é macaxeira. Macaxeira. Macaxeira lá é mais pra... De Alagoas pra lá é mais macaxeira. Lá pra gente ainda é empim. Ou empim Aqui não, também então. é aipim e mandioca. Iame pra nós Inhame é chamamos bom. de acará. Caraca. É um gosto. Aqui não tem ame, eu acho. Tem. É aquele redondão. Aqui é chamado de taiá. Taiá? É meio doce, assim, né? Roxo. Meio cinza por dentro, uma batata cinza. Amicinho com ovo frito. Nem me faz. Dá uma manteiga por cima. Ô Raimundo, mas ouvir as histórias é uma coisa incrível, porque se você falar com cada um morador dessa cidade, todos eles, 90 mil parece, cada um vai ter uma história para contar. Por isso que às vezes eu estou na igreja, eu estou em determinado ambiente, nunca julgue a história do outro, porque você não sabe o que ele passou para estar ali, entendeu? Se você pegar lá na igreja, tem 100 pessoas, cada um vai vir contar alguma coisa da sua vida.
Tem uma irmã que está há 40 anos, mas lá atrás apanhou do marido, filho usou droga, perdeu alguém, perdeu um filho para morto no rio, não sei o quê. Cada um, vamos para a próxima. A próxima também tem, a outra também tem história. Por mais que às vezes a gente já conheça, se você parar para escutar, para ouvir, não para escutar, você vai ouvir histórias incríveis. O Rony, por exemplo, teve aqui de semana passada. Assisti. Nem sabia que o Rony tinha sido pesado, da vida pesada. Ele contou o testemunho dele. É, E é algo assim que ele fica na nossa vida, né? Então a gente tem que aprender, né? E eu acho que essa ferramenta do podcast, de colocar esses programas no ar, é justamente isso. Contar histórias que os outros ainda não ouviram, né? Quando eu comecei a pregar, eu ia pregar em algum lugar, né, que tinha outra pessoa pra pregar, aí geralmente a outra pessoa contava um testemunho, eu lá, sou eu que não tenho um testemunho assim pra contar. O cara chegava lá, não, já fui. Quando eu era jovem, eu achava que eu tinha que desviar, Eu já ouvi gente falar isso já. cometer uns assassinatos, cometer uns assaltos loucos, para ter história para contar, porque filho de crente não tinha história. E aí o que acontecia? O pessoal da igreja valorizava esse tipo de gente. O cara chegava lá porque eu matei, porque eu roubei. O cara pregava dia das apocalipse, ninguém ligava. O cara chegava lá e falava, não, eu já matei 12 pessoas em um dia só, comi 3 corações, meu Deus. Um dia teve um macumbeiro aqui contando que ele voou, mano. O diabo pegou ele e levou ele voando, deitado assim, de barriga para baixo, né? E o diabo levou, quando ele deu com a cabeça na porta dele, ele acordou assim, aí o diabo soltou ele no chão e tal. O diabo Se chama Clóvis O diabo Martins. esqueceu de abrir a porta. Não, acho que foi o jeito do diabo acordar ele. Ah, Ele contando essa história, e o meu Deus, né, cara? O cara tem mais história do diabo do que, né? Uma vez eu me lembro que eu fiquei impactado, né? Minha mãe era da quadrangular. Na quadrangular, palavra simples assim, abri um texto, expôs o texto e já foi. Aí eu me lembro que uma quinta-feira as irmãs, que era o culto das mulheres, as irmãs chamam um cara pra contar um testemunho. Aí minha mãe falou com a gente, hoje eu não vou levar vocês pra igreja, porque vai ter um rapaz que vai contar um testemunho. Não quero que vocês vejam isso, era pequeno. Minha mãe me leva, eu era mais velho. Não queria que você... Aí, não queria. Aí minha mãe, não, vou levar só o Natan, porque eu era mais velho, né? E deixou, minha irmã ficou com meu pai em casa, e meu irmão, e eu com minha mãe. Aí o cara contou, meu irmão, eu cheguei num ponto na minha vida que homem, mulher, bicho, pra mim já não tinha diferença nenhuma. E minha mãe, ele tá falando do quê, meu filho? Não, meu filho, fica de... Qual que ele matava? Ele tinha relações com mulher, com bicho, com tudo, e eu sem entender nada, pequenininho. Mas um dia eu tava lá na obra, lá na tua obra, lá com os alagoanos lá, e daqui a pouco os caras contaram as O Giovanni, né? É o E ele Giovanni que contava com conta. prazer da cabra dele lá. Aí deve ser piada, não é possível. Não, Piada não. Não, é verdade. Os caras. Lá na- O primo dele lá, os coisas contavam. Lá na Bahia, graças a Deus. Isso aí, aqui o cara vai preso, eu acho, se souber disso aí. Vai. Vai. E tu vai ver que na lei, né? O próprio Deus já estipula que não seria. Seria um negócio falando. É. Lá onde eu morava, irmão, aconteceu o seguinte. Não. Eu morava numa favela. Fazer ou não, Ian? Eu morava numa favela. Não, eu nunca dei pra nada errado por causa disso também. Tipo, meus pais eram crentes. Eu morava em uma favela. Os meninos que cresceram com a gente, todos que se envolveram com crime, tipo, morreram com 15 anos, 14, 16 anos. Aí já meio que não queria, né? Ninguém quer morrer, né? Eu digo assim, irmão, que a minha época foi uma preparação. Deus me guardou de uma forma que, irmão, tu não tem noção. Se eu fosse contar aqui letra por letra. Eu me lembro quando eu era novo, Sabe? não tinha isso de facção ainda. Uhum. Eu acho que só tinha tráfico de uns. Eu me lembro que eu saía pra jogar bola de tarde, eu acho que tinha uns 12, 13 anos. Eu me lembro que eu jogava bola na rua, quando escurecia eu tinha que estar em casa, senão eu apanhava. Aí o que acontecia? Os traficantes lá, se fosse época de Páscoa, os traficantes davam peixe pros moradores. Se faltasse um gás, eles soubessem, eles davam bujão, de tão organizado que era o negócio. Aí começou a ter facção, começou a ter mata daqui, mata de lá, e acabou isso, né? Aí minha mãe se mudou e tudo pra Raimundo. Mas eu acho que cada pessoa, por exemplo, o Raimundo tem uma história, né? De rejeição na família, de droga.
do que deu para contar. Uhum. Mas tem pessoas que só você vai conseguir alcançar. Eu não vou conseguir alcançar. Sabe, tanto a é gente tem que entender isso, um do ministério do outro. Esses dias eu entrei numa discussão na internet de graça ali, porque alguém criticou porque as pessoas mudam de igreja, né? Você não pode mudar de igreja, mude você, né? Criticando, existe aqueles que pulam de igreja em igreja, claro, mas todo mundo veio de uma outra igreja. Claro. Entendeu? Né? Aí eu falei assim, mas como? Então quem está na católica e quer vir para a evangélica, como é que faz? Quem está no espiritismo e quer pular uma quadrangular, o meu pai saiu da quadrangular para a Assembleia de Deus, né? Cada pessoa, aí eu ouvi até uma frase do pastor que ele disse, não, ele só mudou de pelotão, mas ele continua no mesmo exército, né? Uhum. Então, assim, tem pessoas que é a igreja bola de neve que vai alcançar. Mas, pô, o cara anda de skate, tem uma Fica na praia, prancha de surf, não sei o quê. Mas eu conheço pessoas que foram libertas lá, hoje congregam em outra igreja, mas lá foi a captação para poder estarem lá, entendeu? Então, tem pessoas que só você vai alcançar. Quando você contar a tua história, cara, eu andava armado, eu ia matar, eu não sei o quê. O cara, eu já fiz isso aí também, entendeu? Então, cada um tem... E eu já vou alcançar outro tipo de pessoa. Cada um de nós tem o seu... Né? E eu acho que... Eu acho não. Esses dias eu estava falando, e já é uma frase velha. Eu já tenho repetido e parei de falar, mas aquilo que você foi ferido vai ser a área onde você vai atuar. Vai alcançar alguém. Eu sempre digo assim, ó, tem coisas, imaginar que eu e a irmã Rosa sobrevivemos assim, ó. Eu sempre gostei de trabalhar com experiência. Na missão aqui não, aqui eu ainda estou quieto, por causa dessa pandemia, não tem como se movimentar. Mas eu sempre gostei de pegar assim, ó, tem obreiro na igreja que ele não sabe o que é uma missão dentro de uma favela, dentro de um hospital, dentro de uma pediatria, dentro de uma maternidade. Sabe, né? Não conhece. Então, quando você fala de missões ali, olha, é louvável contribuir. Irmão, tu não tem noção. Você não sabe quanto a igreja de Itapema contribuiu no estado do Amapá, agora recentemente. Uhum. Eu acho que o pastor falou, né? Lá e tal, né? O irmão Cristiano doou R$1.000 para meter o piso da igreja lá. Uhum. Não tinha, não ia ter o congresso. Uhum. E o pastor até hoje, quando eu falo, chora. E quer conhecer o irmão, quer vir de lá aqui para conhecer o irmão, para agradecer pessoalmente. Então, quando você fala de contribuição, é bom, é louvável. Mas quando tu pega alguém que condena tudo isso daí, ó, não sai daqui, não congrega ali, não visita ali e leva lá no morro. Eu peguei o missionário Anderson, que ele falava que era missionário, eu falei, irmão, quer evangelizar comigo na favela? Nós chamamos lá de... só o apelido como é. O Barco da Cobra. A favela, porque lá... Não sei nem que cobra tinha. O apelido lá. Uhum. E aí eu peguei e levei ele. E o pastor Robson William falou algo ali na igreja, no culto, que aquilo ali ficou assim, ó, poxa, cara, realmente é isso que acontece. O cara diz assim, olha, eu vim do mundo do crime, eu assaltava, eu pá. E quer chegar lá na favela e jogar isso na cara dos caras. Uhum. Irmão, quem ganha R$1.000 por dia no tráfico, chega lá e diz, essa tua vida aí é ruim. Chega lá e fala pra ele. Ele te mete um cano na cara e te bota pra descer o morro. Uhum. O missionário anda comigo. Antes de nós subir, tinha o cara que comandava o pé do morro. Eu falei pra ele, ó, vamos orar aqui. E eles lá com fuzil, metralhadora. Vamos orar aqui. E nós vamos subir, ó. Fala só que Jesus ama e que Jesus transforma. Não vai jogar, porque eu tô coberto do Espírito de Deus. Irmão, calma, tem sabedoria. Irmão, ele pegou a Bíblia e já saiu na frente e glória pra cá e não sei o que. Quando ele chegou no cara, ele começou a falar de Jesus e ele falou, ó, eu já tenho Jesus. Eu acho que quem é que me guarda? Eu com esse fuzil aqui, ó. Falou bem assim. Quando ele falou assim, já era para ele entender que o próprio Deus estava falando na boca do traficante. Sim. Se ele está declarando que ele mesmo com o fuzil na mão, quem guardava ele era Deus. Uhum. Ele está dizendo que aquilo ali, ó, o cara pode pegar de longe de qualquer lugar.
E ele falou, rapaz, larga essa tua vida, que eu já fui daqui, desse mundo, não sei o quê. Rapaz, quando ele tá falando, irmão, desce 4, umas quadradonas na mão. Pastor, mande esse seu crente descer daqui. E ele botou na cara dele, manda descer. Ou então eu acabo com a raça dele aqui. Isso não é crente, rapaz. Olha só. Irmão, quando eu estudei para trabalhar com missões, irmão, estudar aqui no estado de Santa Catarina, meu pastor falou assim, meu filho, é totalmente diferente dos nossos costumes. O que tu prega aqui, o pastor não disse, não, tu vai desviar a palavra. Não, você vai continuar pregando a palavra. Só que você tem que se adaptar aos costumes para você ganhar alguém para Jesus. É como assim, ó, o problema é que as pessoas, algumas, né? Elas não têm uma visão. Por exemplo, se você sair daqui para ser missionário na Rússia, menos 60 graus. Irmão, lá congela tudo. Entendeu? Como você não pode se comportar como é aqui. Porque o jeito de vida deles, o estilo de vida deles é diferente. Claro. E se você sair daí para Dubai... Por exemplo, aqui as pessoas não bebem vodka por quê? Prazer. Vai pra uma festa, vodka, tá doido. Desculpa. Na Rússia, não. Na Rússia tem gente que bebe vodka pra esquentar, por causa do frio, pra não morrer de frio. Entendeu? Então é costume diferente. Na Alemanha, o chopp é quente, não é gelado, entendeu? É costumes de região. região. Dia frio pode beber uma vodka? Na Rússia? Na Rússia. Olha, cara, mas eu tá com muito frio, parecia na Rússia. Mas é algo assim, irmão, que eu fico vendo hoje. Isso se chama missão transcultural. Transcultural. O pastor Lucifrâncio sempre falou, meu filho, Deus tem um chamado tão grande na tua vida. Eu fui consagrado porque é assim, ó, a missão transformista. É assim, ó. É algo que eu fui consagrado a missionário local na minha cidade, de uma cidadezinha que eu fui 120 quilômetros para chegar lá. Sim. E todo mundo dizia, ele não vem, eu não tinha moto, não tinha carro. Eu fui de carona. Cheguei lá e o pastor pegou, me consagrou e ele disse, meu filho, a partir de hoje nós vamos escutar para que você consiga, que você já tem um histórico, você já visita, você já toma conta de congregação, mas só precisa de um preparo. Que nem agora, ó, eu tenho experiência com missões, mas quando surgiu o seminário e eu fui pesquisar, é totalmente diferente do meu estado. Eu tenho que me atualizar aqui. Eu também penso assim, Raimundo, ó, Deus ele vai te orientar, porque você o estudo ajuda. É fundamental. Você tem que aprender a falar, se comportar, e abre a cabeça da gente, né? Expande o nosso conhecimento. Mas às vezes você chega numa localidade, tem que ter uma estratégia diferente, entendeu? Então o jeito que Deus vai fazer com que aquela comunidade receba Jesus, vou dar um exemplo assim, o pastor Cizinho estava orando uma vez, e Deus falou para ele, Cizinho, abre uma frente missionária no Amazonas. Aí ele orou, Jesus, eu não conheço ninguém lá, ninguém. E ele botou em oração, uma irmã profetizou, disse, olha, vai para o Amazonas, quando você chegar lá, vai ter um homem, tu vai ver vai passar uma curva, o barco vai passar numa curva, vai ter um homem, quando o homem te ver, ele vai dizer, eu estava te esperando aqui, pastor. E assim foi. Ele foi para o Amazonas, tal, sabe, e foi no barco em pé, olhando, daqui a pouco um homem na beira do igarapé daquele, o pastor Cizinho, eu estava esperando o senhor. Aí ele estacionou o barquinho e ali surgiu a primeira igreja, o jeito que se faz, Ilha de Páscoa também, foram lá visitar, foram ver o prefeito, lá vivem da pesca, é outra cultura, entendeu? Então se você chegar do jeito que você é acostumado, se aqui você for evangelizar um travesti é de um jeito, um drogado é de outro, um empresário é de outro, um funkeiro é de outro, um usuário é de outro, cada um é uma forma que você vai falar. O Deus é o mesmo, a transformação é a mesma, a palavra é imutável. Isso é princípio, é imutável. Mas o jeito de alcançar é diferente. Mas eu acho que aqui as pessoas aqui em Itapema é difícil mexer elas para missões mesmo. Eu falo que os jovens são muito difíceis mexer para missão. Eu não gosto de igreja, de tempo, de festa. Eu não gosto de ir para rua, jovem daqui.
Eu só gosto de ir pra rua se for pra comemorar alguma coisa. Pra pregar o evangelho, a gente falou, fez o culto do túnel. Ninguém tinha nada pra fazer, todo mundo em casa assistindo filme, Netflix. Continuaram em casa, a gente pegou e foi louvar, pregar. Fizemos nossa parte. Nós que foi, só foi nós. Eu, Jackson e a Sara, metemos louvor lá, pregando a palavra, orando pelo povo e deu. O povo tá como? Debatendo no grupo, dando sugestão, criticando a igreja dos outros, mas pra rua ninguém quer ir, pô. Entendeu? Uma vez eu marquei missão com jovens, quando eu era líder, foi uma jovem. Eu e a Gabs. Na época eu tinha vice-líder, aí foi nós. Depois eu marquei uma segunda visita e tal, aí foi um menino, não me lembro quem que foi. Acho que foi o... Não lembro agora. Foi um outro menino lá com a gente, eu acho que o Magdiel. E a gente foi, mas eu não deixava de fazer, porque não foi ninguém. Eu também não deixo Eu não, vou mas contar uma se experiência. fizer uma festa, coloca todo mundo. Chama Eu vou o contar uma pregador aí, experiência todo para mundo vocês. Eu com a irmã Rosa assumimos uma igreja num bairro chamado Açaí, lá na minha cidade. Isso aí, Nem me fale. E aí, E cara, irmãos, cara aqui, mano. Não, lá para nós é baratinho. Ele sabe R$5, fazer. Eu sei fazer. é mesmo? E aí, irmão, eu passei o primeiro mês, irmão, na minha cidade. Ontem, se tu tivesse olhado meu WhatsApp, ontem eu postei uma foto do congresso que a gente fez lá no WhatsApp, no estado. E daqui a pouco um monte de gente mandando mensagem e tudo. Eu sou conhecido porque, assim, ó, eu visitava, eu levava cesta básica para mim, eu não tinha coragem de pedir, não Sim. tenho. Mas se tu estiver precisando, eu boto em qualquer comércio, qualquer loja e vou atrás e consigo. Sim. Então eu era conhecido por isso. E nós fomos, o pastor disse, ó, tu lá na igreja da Açaí vai bombar. Porque o povo vai onde tu tá e tá, pastor Nonato, tá em Goiânia hoje. E aí nós fomos, eu com a irmã Rosa, sem nada. Alugamos uma casa, saímos da nossa casa, alugamos uma casa na frente da igreja. E ali ficamos, porque não tinha casa pastoral. E a igreja também não pagava aluguel. Rendia R$120 que eu tinha que fazer, tá? Para me pagar a energia da casa. E eu pagava um aluguel de 400. E nós passamos o primeiro mês, irmão. A Rosa cantava, a Débora cantava dizendo da harpa, a Rosa lia a palavra. Eu dava uma oportunidade para o Guilherme, tem o vídeo dele aí cantando. E eu pregava. Passei o primeiro mês, irmão. Eu saía para evangelizar e alcançava muitas pessoas, e as pessoas sentiam a presença de Deus e tudo, e eu rodei o bairro inteiro. 90 dias se passaram. Eu fui orar de madrugada, eu falei, Senhor, não está nesse negócio. Eu não vou mais ficar aqui. Quarta-feira, eu conversando assim, eu fico olhando o Abner orar, irmão. Eu olho o Abner orar assim, é como se eu estivesse orando. Sim. Ele para orar na hora da comida, ele diz, Senhor, abençoa esse alimento, tá, papai? Ele fala assim, ó. Como se estivesse ali. Como se ele estivesse conversando comigo, se ele estivesse vendo alguma coisa. E aí, eu orando daquela forma, assim. Eu disse, pai, é o último culto, eu vou chegar, vou entregar a igreja. Porque eu tô vendo, tá sendo trabalho de tolo. Eu saio para evangelizar, não vem ninguém, e eu acredito que tu não tá nesse local. E quarta-feira, a irmã Rosa chorando na cama, toda arrumada, falou, nunca aconteceu isso. O que está acontecendo? Porque vem os porquês. Irmão, quando Deus quer provar tua fé, vem os porquês. E eu peguei e saí chorando para a igreja. Irmão, o tempo estava estrelado, não tinha nuvem, nada. E aí, eu peguei e atravessei de casa para a igreja. Foi só eu e o Guilherme. E aí eu cheguei na igreja, liguei o som. E ficou tocando o hino ali, deu 7h30. E eu pensando assim, vou cantar os 3 hinos. Vou ler a palavra, orar e vou embora para cá. Só assim. Deu 7h30 cravado, eu comecei. Orei. Cantei os 3 hinos. Li a palavra. Quando eu estava lendo a palavra, a chuva cai. Irmão, mas uma chuva que a água entrou em cima do piso da igreja. Molhou, banhou. E nós alagou a frente do piso da igreja. E quando eu estou ali cantando o hino, né, aquele hino, livre estou, pela graça de Jesus. Irmão, quando eu estava cantando o hino, a mulher chega com o menino num carrinho
Um carrinho de bebê com o pescoço caído pro lado. Um menino de 9 anos. Ela disse, quando o senhor estava cantando hino, o meu filho começou a cantar lá em casa. O mesmo hino, e ele nunca falou nada. Ela falou assim. Sim. E ela disse assim, ó, eu acredito que se o senhor orar, o meu filho vai ficar curado. Só que eu, imaginando assim, que o menino era doente há pouco tempo. Uhum. Ele tinha, assim, uma imperfeição aqui, que era tipo uma curva no pescoço. Então, o Sim. pescoço todo tempo lado e aquele nozão feio. E eu olhei para ela assim, irmão, e eu não lembrei da oração que eu fiz antes de eu sair de casa. Aham. Eu falei para ela, se a senhora tem fé, eu vou orar. E eu digo, foi um dos milagres assim que Deus fez através das minhas orações que eu nunca esqueci. Nós começamos a orar, eu e o Guilherme, e quando nós olhamos para o menino, ele estava preso na cadeira de roda, no carrinho, bonzinho, e a mulher começou a chorar. Irmão, a chuva parou, a água foi embora. E eu ali fiquei naquela coisa só, e nós começamos a falar em mistério ali, a mulher aceitou Jesus. Terminou 10 horas, eu terminei o culto. Sim. Porque eu não consegui ir para casa, não sabia se eu glorificava, se eu chorava, eu não conseguia ir. E fechei a igreja, cheguei em casa só no choro. E a Rosa falou que foi, eu contei para ela, ela ficou assim, porque nunca tinha acontecido. Sim. Quando nunca acontece contigo e acontece a primeira vez, tu fica ali maravilhado, não tem nada que te impeça. E eu disse, agora Deus vai fazer alguma coisa. Irmão, tinha culto na quarta e sexta. Sábado de manhã era consagração. Quinta-feira eu saí para evangelizar com a irmã Rosa, 3 horas da tarde. Saí para evangelizar. Convidando o povo. E eu digo, sexta-feira vai encher. Nada. Eu fiquei, meu Jesus. E aí a Rosa falou assim, olha, se Deus fez isso, é porque vai vir coisa maior aí. Sábado na consagração, irmão. O tanto de mulher daquele bairro inteiro. A igreja lá daria 8x4, eu acho. Sim. A igrejinha. Porque era começando, né? Irmão, a igreja ficou cheia de pessoas e eu fiquei olhando assim e o povo vindo, gente desviada, aceitando Jesus e tudo, e tudo. E o pastor Nonato chegou na hora e viu, mas rapaz, está acontecendo aqui? A mulher Tirar ele e botar. O pastor até porra, vai lá visitar a mulher, quando chega lá. foi assim, a mulher que tava, que o filho foi curado, ela saiu contando para todo mundo. Sim. O pessoal tinha visto o filho dela, né? Todo mundo conhecia, 9 anos no bairro. Todo mundo conhecia. Isso é forte. E ela saiu contando para todo mundo, ó, lá na igreja do pastor Pretinho, lá, falar bem assim, lá o meu filho foi lá e foi curado. E ela andava com o menino. Sim. Irmão, É prova maior. aí a igreja do Reino de Deus, eu acho que é do Universal. tinha um galpão do outro lado da rua. Irmão, e eu fazia culto às quarta-feiras, meio-dia, a igrejinha ficava pequena, os irmãos banhados de suor. E ali na igreja, Deus falando, meu Deus do céu, foi um negócio. Em um mês o pastor teve que alugar o galpão da Universal. Alugou o galpão do lado do terreiro de Macumba. Do lado. A mulher do terreiro de Macumba, na primeira reunião que nós fizemos lá, ela trouxe a menina. E disse assim, que a filha dela tinha um câncer já há bastante tempo. O missionário Michael, Deus usou, ele disse que Deus estava tirando aquele câncer. Porque o câncer não era um câncer por doença, era que o demônio tinha colocado nela por conta do pacto que o pai tinha. Meu irmão, quando ele falou assim, Deus curou a menina, irmão, veio as veias dos olhos aqui, ficaram vermelhas. E ela botou tudo para fora, negócio de Deus. E quando isso aconteceu, o bairro inteiro ficou sabendo daquilo. Sim. Irmão, enchia. Olha, um galpão assim de 30 metros de corpo, por 10 de largura, enchia. Culto do meio-dia, então. Sim. Aquela mulher saiu evangelizando o povo. Ela saiu contando Foi do a que... maior missionária.
Uma das mulheres que ganhou, eu chegava na porta do macumbeiro e entregava o folhetinho e ele dizia, irmão, hoje eu vou na tua igreja. Falava assim, eu não condenava a tua prática, não. Eu dizia, vai lá, Jesus tem uma palavra para ti, Jesus te ama. E um dia minha filha entrou, ela e a Samanta, a Débora, tinha 8 anos, foi bater na porta e a mulher disse, eu não quero crente aqui, não sei o quê. A Débora levantou a mão assim e disse, eu te abençoe em nome de Jesus, e ela foi caindo, e a porta, e o moço foi abrindo a porta, nós entrando, a mulher aceita Jesus. É coisa assim que só vai acontecer, irmão, tô ali. Quem, na tua visão, quem ganhou aquela comunidade para Jesus? O irmão ou a mulher? Ela, né? Assim, a minha falta de... O meu choro, eu digo assim, ó, o meu choro de desespero nos pés do Senhor gerou, assim, que Deus tocasse lá na moça. Porque é por isso que eu digo, o cara diz assim, eu não preciso falar, porque Deus sabe do que eu estou sentindo. Sim. Mas a Bíblia diz que com a boca se confessa, né? Mas é engraçado o jeito que Deus faz, né? Esses dias eu ouvi um testemunho, foi aqui ainda, acho que foi o Danilo Rodrigues que contou, que um pastor, ele foi para uma comunidade evangelizar, ele ia ser pastor naquele lugar. E chegou lá e ele pregou por 5 anos. Nenhuma alma aceitou Jesus. Nas Filipinas, eu acho. Parecido com a tua história, assim. 5 anos, nenhuma alma. E ele pregava, e ele pregava, e ele... Deus, e não sei o que, e que tu não vai fazer 5 anos. Raimundo, 5 anos? Não é, 90 O cara enlouquece, irmão. Enlouquece. Ninguém, nenhuma alma. Nisso, do outro lado do planeta, um menino, um pastor, um menino, resolve escrever, pegar páginas da Bíblia, enrolar, botar dentro de garrafas, colocar uma rolha e jogar no mar. Jogar no mar. Então, o pastor pregava naquela comunidade há 5 anos. Ninguém tinha sido crente. Ninguém tinha se convertido. Do outro lado do planeta, o menino pega páginas da Bíblia, enfia numa garrafa e joga no mar. Uma daquelas garrafas foi pega numa rede de pesca de um dos pescadores daquela comunidade. Quando ele pega a garrafa, ele tira, é uma palavra bíblica. Uma folha da Bíblia. Então, eles trazem para aquela comunidade, mas ninguém sabia ler. Porque a Bíblia estava em inglês e só quem falava inglês era o pastor. Então vamos levar para o pastor ler. Chegaram lá e disse, pastor, a gente achou isso aqui. O pastor leu uma página da Bíblia. Ele pegou e começou a ler. Leu a página, virou, leu, terminou a página. Quando terminou, o povo ficou, conta mais, conta mais. O que está mais escrito aí que a gente gostou de ouvir isso? Não, mas já acabei. Não, mas nós queremos mais. Como que já acabou? Um negócio tão gostoso disso. Se eu estava lendo desse jeito, estava tão gostoso, a gente quer mais. Aí ele disse, Deus, não vou entender. Não estou entendendo isso que o senhor fez. Aí foi na igreja, pegou a Bíblia e disse, olha, isso que eu li para vocês agora é uma folha de todo esse livro aqui que eu estou pregando há anos para vocês. E a partir daquele dia, a igreja dele encheu. É. Aí a pergunta é, quem ganhou aquela comunidade para Jesus? O pastor que estava há 5 anos ou o menino que jogou a folha no rio? Menino. Os dois. Deus moveu por causa dele e o menino. Você entende essa sinergia? São duas forças para que uma coisa aconteça. Eu me lembro que quando eu comecei na liderança dos jovens ali no Casa Branca, o primeiro ensaio deu 7 jovens. Aí eu perguntei, gente, quantos jovens nós temos aqui? E o Daniel Milk falou, eu vice-líder hoje. Nós temos aí 7, 6, 8, é a média nossa aí. Aí eu disse, então não vamos nem para 6 nem para 8, vamos manter em 7. Aí eu disse, hoje nós só fizemos uma oração e hoje eu quero que o Espírito Santo traga à memória de vocês quem já esteve sentado aqui um dia e não está mais. E aí a Gabriela pegou lá uma folhinha, não lembro quem foi que pegou na hora, e começou a anotar. Cada um citava 2, 3 nomes. Deu 20 nomes. Me lembro, olha, não sei se eu não tenho essa lista hoje. Deu 20 nomes. Nós saímos visitar os 20 naquela semana. Encontrava no mercado, eu falava, ia na casa das pessoas, daqueles nomes. Uns me atendiam, outros me atendiam lá na rua, eu não estava nem aí. Eu só queria eu assumi a liderança dos jovens e eu queria que você começasse aí com a gente. Deus tem um momento novo para nós e seu nome foi lembrado na reunião. Né? A pessoa se sentia, poxa, né? E realmente tinha sido verdade. O cara fez falta lá, aquela pessoa fez falta.
E no próximo ensaio nós já tínhamos 20 pessoas lá. Então, só de fazer essa primeira visita. E logo nós tivemos um evento, chegamos a 30 pessoas ali, 32, no primeiro congresso. Você não estava no primeiro congresso, né? Somos... Aí fizemos o evento. Quando passou o evento, aquele povo começou a dispersar. Voltamos a teve ensaio de nós estávamos em 3 jovens, e eu e a minha esposa. E eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu invisto do meu dinheiro, eu invisto do meu tempo, eu invisto do meu psicológico, eu quero estar lá, eu estou com vontade, eu estou quase oferecendo dinheiro, ó, quem vai vir, eu vou dar 50 reais. Não, porque a gente não chegou nesse tempo. Bom, Raimundo não vinha jovem, era uma coisa incrível. Acho que tu falou, fazia até cachorro-quente, tudo. Cachorro-quente, pipoca, né? Eu sempre fui motivado nessa parte de movimentar o grupo, né? E pipoqueira, e sempre bolando alguma coisa. E um dia eu cheguei no ensaio e tinha 2 jovens. Orei um pouquinho, daqui a pouco chegou o 3º jovem. Eu disse, olha, e eu preparava, eu parava o meu dia de trabalho meio-dia, e à tarde eu preparava uma palavra, um alimento para eles à noite, né? E aí eu disse, meu Deus, o que eu estou errando? Vinha para o meu pai e me diz o que eu tenho que fazer para encher aquilo. Eu preciso. Será que eu sou tão ruim assim? Não pode? E eu cheguei naquela quinta-feira com uma pregação que eu tinha preparado, todo animado, e tinha 2 jovens. Daqui a pouco chegou o 3º jovem. Eu dobrei meu joelho lá e disse, Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? Me mostra qual é o caminho do crescimento. E Deus falou assim para mim, Helenay, você está vindo para esse ensaio só para trazer mais gente, para acumular pessoas, ou você está vindo para me adorar? Eu já entendi na hora que Deus quis dizer com aquilo. Falei para minha mulher, liga o projetor, bota lá no texto da Bíblia que eu vou pregar como se tivesse uma multidão. E preguei, trouxe uma palavra boa. Daquele ensaio para cá, a história começou a mudar de novo. Sabe? Aí aquelas pessoas que eu tinha ido buscar em casa, muito manhosa, não sabe, vamos. Não sei o que disse, olha, eu fiz uma vez. Aí a minha mãe me aconselhou. Vai lá, você já buscou uma vez, agora é igual o filho pródigo. Na parábola de Lucas, Lucas 15, né? Se não pega nada. Lucas 15. Na primeira, a mulher que perde a dracma, ela limpa a casa e acha a dracma. Da ovelha, o pastor perde uma ovelha, vai buscar a ovelha. A ovelha é porque não tem senso de direção, se perde fácil. A dracma se arruma a casa que você vai encontrar o que você precisa. Mas o filho, o pai não foi buscar. Foi o único que não foi buscar o que se perdeu, foi o filho. Quando o pai veio, ele estava esperando na porta, porque tem que ter consciência que ele está fora do lugar que ele era para estar. E eu tive esse entendimento, e aquele dia que nós fizemos aquela palavra, eu senti que Deus virou uma chave, começou a vir assim, aí o grupo de jovens começou a vir gente diferente. Nós orávamos para a rua do tráfico ali atrás, Deus vai fechar essa rua do tráfico, esses traficantes vão vir, esses drogados, esses usuários. E realmente começaram a vir, sabe? E veio muita gente de fora nessa época, entendeu? Nós chegamos a 40 no grupo ali, tinha 30, 40 pessoas. Quando eu cheguei já estava tudo incrível. Era uma época, mas tem a época, que eu penso que tudo que você põe a mão tem essa chave para ser virado. Você levou 3 meses aí, né? 3 meses foi uma coisa assim que eu sempre digo hoje para minha esposa assim, a gente não desiste. Irmão, se a gente faz um culto hoje, deu uma pessoa, e amanhã nós faz outro, não deu ninguém, nós continuamos fazendo culto. O meu irmão, esse que está em São Luís do Maranhão, ele começou a ir só ele o violão para a estação rodoviária. Porque quando eu ia evangelizar, depois que eu vim para Jesus, ele ia comigo. Meu pai faleceu, então ele ia comigo para onde ia. E eu fazia ele dar literatura. E quando ele morou, eu criei ele até os 18 anos. E os 18 anos ele pegou e conheceu a menina pelo Facebook. E eu investiguei ela dos pés à cabeça, que eu sou terrível. E eu falei, meu irmão é um filho para mim. Então, se ele vai para isso, se você é crente, eu quero que você me dê a sua palavra. Eu sei que ele não é mais uma criança, mas aquele serve a Deus e tudo, e ela, não, pode ficar tranquila. Ele foi, irmão, sem conhecer ela, só pelo telefone. Hoje são casados, trabalham com jovens, e tá vindo os dois. Ele tá vindo primeiro e ela tá, parece de aviso, se eu não estou enganado, no supermercado que ela trabalhava, né? Daqui a 30 dias ela tá aqui também.
E ele ia só ir para a estação rodoviária com violão. E Você contou, eu peguei meu celular. Vai colar com a gente. Ele me contando, eu peguei meu celular aqui, olha o que eu escrevi aqui. Ó. Fazer um trabalho nas rodoviárias. né, Entendeu? ele ia. Imagine o cara vir de outra cidade. Eu Descer lá tem uma placa, seja bem-vindo à cidade dali. Meu irmão. Conta aí que você estava Né? me falando. Aí ele ia só Contei ele para a depois. rodoviária. Sim, Eu gosto de que quando ele faz essas coisas, eu falo, ó, tu tem que registrar. sim. Sabe, porque é um incentivo para alguém que tem uma ideia e que ele se acha só e não consegue. Quando ele vê tu conseguiu, claro que ele vai conseguir. Né? E ele ia para a rodoviária. Daqui a pouco, eu tenho vídeo deles dentro do ônibus. Ele começou levando um jovem só. Primeiro foi sozinho, 1 semana, 2 semanas. Aí os outros jovens da igreja passavam e falavam, ah, mas esse, como é que tu consegue? Tu não tem vergonha de dizer não. Aí ele começava a puxar a morte de Cristo. Ah, Jesus não se envergonhou de passar o que passou por nós e tudo. Ele conta a história dele. E aí os jovens começaram a ir um. E um que foi gostou, o outro que foi também. E agora tu vê, para mais de São 20, estratégias. entendeu? Para mais de 20 ali. Tem lugar, lembra que antigamente as pessoas evangelizavam com folheto? Tem lugar que não flui. Esse tipo de evangelismo não gera resultado. Aqui Não estou eu. dizendo que é todos os lugares. Estou dizendo que você tem que orar para ter a Uhum, estratégia correta. Às vezes a pessoa já recebe tanto panfleto, tanto papel, tanta propaganda na caixa de correio, ela pega, ela já joga tudo aquilo ali fora. Às vezes o cara nem pega olha. aquilo ali e nem dá bola. Nem olha. Mas às vezes você fazer diferente, né? Ir lá bater palma na casa da pessoa. A gente está aqui, a gente quer fazer uma oração, você pode receber a gente. Porque você entregar, fazer um bairro inteiro e fazer uma rua bem feita, são coisas diferentes. Eu penso assim também, eu penso tipo, aqui eu tava, aqui é um papelzinho que dá lá no trabalho, eu me lembrei agora, eu não uso porque eu memorizo tudo, aí eu comecei a anotar assim e dá povo, já, 2 pessoas já me chamando antes da de oração. Eu escrevo alguma frase e dou aleatoriamente assim, a gente fez uma vez, não foi antes, filmada e Que depois... legal. Isso, e isso aqui é bom. Mas isso aqui sabe o que, irmão? É porque tem uma questão também de você se sentir incomodado, entendeu? Tipo, de 1 semana pra cá, eu tô muito chateado comigo mesmo, assim. Em particular mesmo. Chateado com algumas coisas que não andaram e tal. Porque, tipo, cada um tem uma situação, né? Eu só veio aqui porque lá antes a sua vida era pior do que aqui. Pra mim é o contrário. Enquanto não tinha pandemia, eu ganhava muito bem, as coisas fluíam na igreja e tal. Depois o Iax está aí testemunha. Depois que as coisas começaram a desandar, eu nem sabia que Itapema existia. O Iax ficava me chamando pra cá, nunca tinha pesquisado nada, enfim, fluíram as coisas pra eu vir pra cá. E de 1 semana pra cá eu comecei a me incomodar de eu estar fazendo muito pouco, entendeu? E eu não vejo isso em outras... Não que tenha que ter também, né? O Nai falou uma frase uma vez, tem até no Instagram dele, que é o que Deus faz na sua vida, ele faz na sua vida e não vai fazer mais nada de ninguém, porque é particular teu. Só que eu me lembro do nosso projeto lá, a gente tinha um projeto chamado Efatá. Era um projeto que a gente fazia live, eu a Raquel, o Iax participava, convidava o pessoal participava da live. Esse projeto foi pra rua, o Iax jogava bola no campo, a gente antes do futebol começar, a gente tocava uns louvores, dava uma palavra e depois o pessoal podia jogar futebol, entendeu? A gente ia nos ônibus, entrava no ônibus, a gente teve uma vez que não foi nem um ônibus, foi uma... Aqui não tem muita van de bairro pro outro, mas lá tem lá no Apavá deve ter, né? Bastante. A gente entrava e ficava cantando louvor, se alguém quisesse receber uma palavra, uma oração a gente dava. Só que quando a gente fazia isso, as outras pessoas se motivavam a fazer. Então, eu já sabia que quando eu começava uma coisa, eu e o Jackson e a Raquel, provavelmente daqui a 1, 2 meses estaria nós 3 e mais uns 10, 5, entendeu? Porque aqui não, meu irmão. Natural. E aí você vai desanimando. E eu fiquei chateado por isso. Pô, quantas coisas eu comecei esse ano e parei, entendeu? Aí isso me incomodou. Eu falei, não, agora eu vou começar do jeito que eu vou levando. Porque não tá, entendeu, né? Eu não sei. Só que aí não entende. Tem o critério, não seria critério, tem a chancela de Deus, que foi o que aconteceu na igreja dele. 90 dias, meu irmão, você fazendo culto, quarta, sexta, sábado, domingo de manhã, sei lá, cara, mano, 90 dias, sem ter ninguém, só ele com a família dele. Isso é incrível. Entristece. Entendeu? Não, mas é isso. Mas entristeceu. O que me deixou chateado comigo mesmo não foi
Eu sei que você vai fazendo sozinho, você vai se entristecer, mas o senhor não parou, o senhor questionou Deus e foi lá, não, Deus. Eu parei, Não pode entendeu? parar. É isso que me entristeceu comigo mesmo, entendeu? Eu falei, não posso parar. Então, se eu tenho um tempo livre e eu não tô usando esse tempo, ou eu tenho que, eu botei na minha cabeça e minha semana, o meu tempo livre tem que ser para duas coisas, ou é para eu ganhar dinheiro, ou em segundo lugar ganhar dinheiro, em primeiro lugar para fazer alguma coisa pro reino, entendeu? Senão não adianta, não é tive tempo como livre, é ministro tempo de perdido, louvor. né? Eu tive como ministro de louvor que ele é pago pela igreja, né? E em Foz do Iguaçu. E ele saía para almoçar toda, né? O pessoal que trabalhava ali fechava a igreja, almoçava e voltava, como toda igreja que mantém a porta aberta o dia inteiro, né? E ele disse, poxa, eu não vou mais começar a sair meio-dia, eu vou começar a fazer um momento com Deus aqui meio-dia. E começou a fazer sozinho, viu que ficou legal, levou a ideia para o pastor e disse, ô pastor, eu queria no meio-dia fazer um culto aqui, fazer um momento nosso. E aí na primeira semana foi legal, na segunda semana foi legal. Um mês estava ainda legal, aí começou a ficar chato. Entendeu? Começou a ficar chato. E ele disse, meu Deus, aí ele ajeitou os horários, né? Saía mais tarde para almoçar, mais cedo, tinha um outro esquema ali. E chegou uma hora que ele estava chateado com aquilo ali. Ele disse, por que eu fui dar essa ideia? Agora eu estou aqui compromissado com isso aqui. Aí daqui a pouco Deus falou, aí cansou ele estava quase a ponto de dizer, não está dando resultado e tal. E um dia Deus falou com ele assim, meu filho, enquanto está todo mundo se alimentando de comida, do almoço, tu está se alimentando da minha palavra, eu estou te dando a oportunidade de você ter um tempo só eu e tu aqui, ó. E ele entendeu que aquilo era uma coisa de Deus, aquele horário do meio-dia, meio-dia, 1h30, não lembro agora. E começou a achar prazer. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a vir meio-dia ali. Cada vez eu vou comer, eu vou lá na igreja, depois eu tomo um suco e vou para o meu trabalho. Então são coisas assim, que Deus faz assim, que precisa ter. Não seria uma provação, mas é para você mesmo, entendeu? Eu assim, ó, o que tu tá Isso vai falando acontecer na igreja. é Isso em tudo porque, que a gente fizer. claro, isso aí, ó, o que tu tá falando é o meu pensamento hoje. Preste atenção. Ontem a Ângela falou assim, irmão, eu queria muito que o senhor fosse o nosso líder de jovens aqui. Aconteceu o congresso de jovens aqui e eu disse assim, ó, eu queria que fosse o Raimundo. Se o Raimundo estivesse aqui, aí sim. E aí eu fiquei assim, ó. Eu tava assim, meu Deus. Porque lá, irmão, eu não me reconheço aqui. Sim, Assim, da forma que eu tô trabalhando. sim. Missões para mim, final de semana eu pegava um caminhão, colocava som, bateria, guitarra e tudo, ia para um campo de futebol. Chegava lá, pegava uma licença na prefeitura, organizava 15 dias fazendo cruzada. Chuva, sol, não tinha esse negócio. Aí tu chega aqui, tô acostumado lá a sair no ônibus. Tu chega aqui, lá na minha cidade, irmão, um ônibus está indo, o outro está vindo, tu senhor olha assim, é uma montoeira de ônibus. Tu sai de um e entra no outro evangelizando, violão, pandeiro e tal. Rápido, E tu entra rápido. assim, tu tá cantando, as pessoas chorando, pessoa que, sabe? E aí tu olha assim, quando tu chega aqui, muda o cenário. Muda o Sim. cenário. Uhum. Ônibus, pouco ônibus. Tu chega assim, aí tu diz assim, aí eu vou fazer um culto no túnel, porque aqui tem bastante igreja. Então todo mundo que vai, se eu convidar, lá na minha cidade eu pegava uma caixa, colocava na parada de ônibus assim, móveis usados, supermercado, açougue e banco. Eu ficava ali, eu começava 11h30 a pregar ali, quando não 7h30 da manhã, antes de eu ir para o serviço, eu pegava 8 horas, eu andava com a caixinha, parava o caminhão, colocava lá na caixa a bateria, eu começava a pregar. Daqui a pouco chegava um, chegava outro, daqui a pouco estava fechado. Entendeu? Eu fui fazer isso no Osmari. Eu, missionário Lucas. Eu ali no Osmari, tá? Aí eu vi aquele, não tem um moço que é deficiente ali, no Osmari? Quando tu passar ali, tu vai ver, ele tem uma caixinha e coloca pendurada ali, com microfone, e fica fazendo comercial ali. Eu vinha passando e vi ele assim, entrei com a bicicleta, na época eu não estava com carro, entrei com a bicicleta e eu sempre ando com a Bíblia na mochila. Eu falei, ei, eu posso falar aí? Ele, pode, aquela alegria dele, né? Eu peguei e comecei a evangelizar ali. Alguns vieram e pararam, outros passaram direto. Mas a palavra estava sendo pregada, Sim. entendeu? E aí eu continuei só, e eu ia lá com ele, eu falava, dá 10 minutos aí, não, pode. Sim. Ele ficava ali, entendeu?
Aí veio o missionário Lucas, daqui a pouco veio o Everton, veio um irmão lá de Bombinha, eles ali, porque eles estavam vendo que tinha palavra. Aí chegou a pandemia, nós paramos. Então, muda muito, mas o que está batendo nele é o que bate em mim. Culto de missões, por exemplo. Os cultos de missões aqui, eu fico assim, eu não sei se o pastor já percebeu. Tem horas assim que eu fico me perguntando, meu Deus, mas eu saí para evangelizar. Ali por perto de casa não tem uma casa que não ande. Um morro lá nos traficantes lá, eu subo lá. Não tem um que eu não convide. Eu falo, meu Deus, mas por quê? Aí eu tô lá na obra, um moço desviado da igreja 2, irmão Cristiano, eu falando com ele, irmão Cristiano ficou olhando assim, olha esse serviço, né? Eu falei, bora lá na igreja. Jesus tem uma palavra no teu coração. Vamos lá, domingo, culto de missões, já, vamos. Ele, não, vou. Ele até me deu aquele violão preto lá. E aí, chegou na hora do culto, irmão, ele não foi no culto, o outro também não foi. Eu disse, meu Deus, mas eu esqueci de dar o endereço. Aí, quando foi segunda-feira, ele, irmão, eu fui lá na igreja, mas o senhor não estava, mas eu aceitei Jesus. Eu falei, mas eu estava na igreja. Eu que dirigi o culto. Mas eu aceitei, a tua igreja não é assim, assim. Eu disse, não, minha igreja é aqui no Casa Branca. E ele foi lá, outra igreja e ele foi numa igrejinha, numa garagem. Olha para te ver. Ele aceitou Jesus lá e domingo retrasado ele estava na igreja. Um altãozão que é parente do irmão Genilson. Ele e a esposa. Sim. Entendeu? Aceitou Jesus, ele e o outro. A semente foi lançada. Às vezes tu está cantando o hino aqui, Deus está libertando através do hino, mas a pessoa vai para outra igreja. Sim, mas você fez algo ali, né? É isso, a gente estava fazendo lá, o Iax estava cantando, aí o Iax começou a cantar aquela música do Fernandinho, Nada Além do Sangue. Aí eu comecei a falar alto mesmo, as pessoas estavam passando, comecei a falar, Jesus morreu, foi por você, levou sacrifício. Aí tinha gente que passava assim, que eu não sabia que era crente, aí passava, dava glória a Deus. Tinha gente que passava com a cara meio de tristeza assim, lá no canto parou um rapaz que ele estava esperando a esposa. Enquanto a esposa não chegou, ele ficou olhando assim, ouvindo a pregação. E aí você vai pregando. Só que eu acho que é um defeito nosso, talvez só meu, não sei também. É porque a gente espera muita da pessoa. igreja às vezes, entendeu? A gente vai fazer algo evangelístico para alcançar vidas. E a gente está esperando o quê da igreja? Entendeu? Às vezes a gente fica chateado, né? Mas Poxa, como mas Jesus diz, quem é curado não precisa de médico, quem precisa é quem está doente. Então vai lá, é difícil. Mas às vezes tem que mudar a estratégia. A gente está falando desde o começo. Por exemplo, você pegar um violão e cantar lá na praça, lá na praia, onde tem movimento, às vezes dá mais resultado do que você falar de Jesus de pessoa para pessoa. Sabe? Não, a gente às vezes você pega um papelzinho e vai dando. Hoje à noite tem culto e tal. O cara não tá nem aí para isso aí. Não é a realidade dele, não faz sentido para ele. Mas se você para no violão e você começa a cantar lá, né? O escudo, sei lá, começa a cantar hinos. A gente já fez isso quando era líder dos jovens ali na praça. Uma pessoa no canto está cantando, balbuciando, outra lá também. Aí uma senta mais perto, entendeu? Sim. Então, às vezes, ela nem falou com você, tá? E não teve pregação, era só louvor. Porque quando se juntou 3, 4, 5 ali, além do nosso grupo, você pode trazer uma palavra evangelística ali na hora. E a gente não fez isso. A gente, deixa eu falar para vocês de Jesus, mas não é o Jesus teólogo, Jesus católico, Jesus evangélico, Jesus da Assembleia, Jesus da... Não é um outro Jesus. Jesus tem o poder de mudar a vida, restaurar casamento, libertar a droga. É o Jesus, aquele genuíno, aquele que morreu na cruz por você. Posso fazer uma oração? É simples, rápido e objetivo. Entendeu? Então, de repente, a estratégia é essa aí. Bom, Raimundo, estamos chegando às 9 horas. Você tem que vir mais um dia. Não, é 9 horas. São 9 horas, passando. E te agradecer por estar aí com a gente hoje, contando as histórias. Você vem um dia de novo? Topa? Não? Vemos. Eu tava... O pastor Russo me convidou para montar uma rádio ali. Eu trabalhei 1 ano e meio na rádio 87,9. Não sabia mexer numa tecla do computador. Era bem difícil. E o meu pastor olhou para mim, eu com 6 meses de crente. Ele falou, meu filho, tu não quer fazer o programa da rádio? Eu falei, mas pastor, como que eu vou fazer? Eu não sabia nem ler direito, porque eu aprendi a ler na Bíblia. Sim. Né? Eu lendo a Bíblia foi me aperfeiçoando. Ele falou, não, vai com teu primo, o Rogério, lá. Aí ele vai te ensinando. E quando tu garantir, tu já fica tocando programa só.
Eu fiquei ali 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses por aí, fazendo o programa da igreja. Hoje eu vindo de lá para cá, eu disse, poxa, o Mulher Nós tem um equipamento que ontem eu estava assistindo, né? Aquilo, eu fiquei até o final. Eu digo, Mulher Nós tem um equipamento que dá de a gente pregar, cantar, né? A gente pensou em montar aqui, Raimundo, mas não aconteceu ainda. Uma oração da madrugada. Ou é A gente bom. pensou em fazer isso ou gravado ou ao vivo. Você pode colocar no ar ao vivo. Mas toda madrugada ter 3 horas, 4 horas, 6 horas de programação para o cara vir lá e assistir o que está Isso. acontecendo. Entendeu? É porque Se a gente acontece. tirasse para gravar aí 2 finais de semana, já tinha material para uma semana. Então, mas se o senhor quiser contar comigo, faz 3 Podemos horas. agendar. 3 O horas. problema, só tem um problema É. aqui, que o vídeo é junto. Então, o áudio é a parte mais fácil. Você liga os microfones, não precisa ter ninguém ali, você põe gravar e pode ficar falando aqui, que vai estar lá no computador. Mas o vídeo tem que ter alguém operando o sistema, muda para câmera, para cá, para lá, entendeu? Então a gente precisa treinar o teu menino para vir para cá, sei lá, alguém que possa vir. Não, se for marcar para fazer, dá para fazer eu e o Raimundo aqui. Agora, se o senhor quiser, para não ficar muito longo, não sei como é que podia chamar a esposa do senhor, orava um pouco o senhor, um pouco ela, a gente gravava ali, depois para botar no YouTube, a gente podia botar em looping, entendeu? Isso. Aí ficava às 6 horas da E madrugada. é muito importante, sabe, irmão, porque eu ali, 3 horas da manhã, a esposa, a irmã Daiane, a parente do Berg, esse que pagou a passagem para nós, ela e o marido, tu não tem noção, irmão, os áudios, eles mandam pedindo oração. E às 3 horas da manhã é onde tem mais gente pedindo oração. Sim. Incrível. Aqui da nossa igreja, são 4, às 3 da manhã. Daria para começar a fazer no final de semana, mas aí domingo tem escola, né? Não, Porque assim, eu vou pro monte, como se fosse ao no vivo. final de semana eu vou pro monte, eu saio de O casa. Natan tá namorando agora. Entendeu? Tô namorando ainda. Tá aí impecável. Entende? Então tem que ter, né, Não, se organizar. Agora dá pra gente pegar um feriado e tirar para estúdio, né? Pegar aqui e fazer um dia de gravação inteiro. Começar às 7 da manhã aqui, parar só para o hora do almoço, nem pedir uma marmita aí, uma comida e ficar gravando. E se você gravar 3 horas, essas 3 horas viram 6, sabe? Já separa e daí, inicialmente é uma ideia, né? E a gente solta isso a partir da meia-noite, né? Até às 6 da manhã, quando acorda, desliga e pronto, entendeu? Dá de fazer a gravação. É. E assim, ó, porque nesse projeto que eu tenho de missões, irmão, isso aqui é essencial. Isso aqui a gente pega os 4 cantos dessa terra, sabia? Eu assisti o Marianai antes de eu lhe conhecer. 2014, eu acho. Sério? 2014, em Macapá. Eu acordava, assim, horário era umas 10 horas, eu acho que 10 começava, horas, né? E eu colocava sempre, porque eu confundia os dois, Elienay Rabelo, e aparecia Elienay Rabelo e Elienay Nunes. Então eu ficava aqui. Eu ficava vendo. Tanto é que quando o Elienay fala as palavras, né, de oferta na igreja, eu me pego a muito, porque eu assistia antes. Sim. Né? Eu assistia quando tinha um programa. Tinha, né? Toda sexta, 10 da noite. Nossa. E eu ficava... Sexta e domingo, era 2 programas. O pastor Elienay Rabelo, ele entrava 11 horas. E antes, quando era 10 horas, começava o dele. Quando eu encontrei o pastor Orivaldo, eu falei, eu assisti o programa dele. Aí o pastor falou, não, é verdade, ele fazia um programa antes. Esse aqui que a gente está fazendo hoje, ele é diferente daquilo lá. Aquele era transmitido em FM. O cara ligava o rádio no carro, no trabalho, na linha de segurança, o vigia. Né? Ele era um programa ao vivo. Você tinha que ter voz, horário e tal. Aqui não. Aqui a gente quer exatamente isso, gravar. Não tem hora para começar. Para começar geralmente tem, né? Mas não tem para acabar. É a gente que determina ali 2 horas, né? Que é um tempo médio. Por quê? Porque a gente não quer essa... Não é que a gente não quer essa audiência, a gente também quer. Mas a nossa preocupação é ter um banco de material, de conteúdo pronto. Então a gente está toda segunda e terça aqui gravando, Isso está acumulando conteúdo. Daqui a pouco nós vamos ter 60 programas, 100 programas gravados. Aí é a hora da gente colocar isso para o Brasil. É bom, muito bom. Porque assim, ó,
tu compartilha coisa que eu nunca imaginei. Quando eu fui fazer o curso para radialista, na minha cidade era alto demais. Sim. E o dono da rádio, eu me propus a trabalhar 2 anos para ele de graça para me pegar o curso. Sim. Só que quando chegou na hora ele não quis pagar, Sim. entendeu? E os meus amigos que tinham condição todos ficaram. Mas hoje você tem tudo no YouTube. É, Você hoje- tem no celular, você bota é. como engrossar a voz. Você tem exercício. É. Como falar corretamente. Isso. Uma vez eu ouvi uma frase assim, ó, para se falar correto, deve-se pronunciar todas as letras. Isso. E é verdade, sabe? Isso não é meio óbvio, não? Não, porque o pessoal corta a letra. É, às vezes o cara por exemplo, vocês lá chorando, não fala assim? Ah, sim. É chorando, entendeu? Sim. Então tem a gente fala coisa. chorando. Por exemplo, tu Fala vai, errado, tu vai realmente. falar com meu irmão agora, ele fala Senhor, ele fala sou. Ele é maranhense, ele é praticamente maranhense. Sim. Entendeu? Eu Então, sei tem separar, coisas né? que tem que Com uma ser. conversa informal, fala de um jeito, na hora de formal, já fala de outra forma. Mas é bem difícil mesmo. esse programa aqui é algo. Isso aqui é um. Difícil mesmo. Mas É é uma o seguinte, ferramenta. agora a gente pode. No Facebook ele tá ao vivo, né? Alguém Uhum. disse que ia botar no YouTube, mas não tá. O namorado não tá deixando. Dá para compartilhar, vai estar lá. Isso. E tem uma coisa legal, quando eu comecei a gravar meus filhos e fazer o canal deles, eu pensei, mesmo que não dê retorno financeiro, imagina quando eu tiver 70 anos, poder ver eu brincando com eles. Uhum. Imagina o meu filho, depois que eu já não estiver mais na Terra, daqui a anos, Recordar aquilo ele ali. poder, se eu vou ver o que o meu pai fazia, entendeu? E vai lá no meu Facebook, vai estar lá. Vai estar lá no Facebook do Pode Frio, vai estar lá. Nunca, eternamente esse programa vai ficar aqui. A menina pequenininha, quando tiver 20 anos, já vão estar tudo com outro tempo, outra época, fazendo outras coisas, e ela vai ver isso aqui, não. É Pô, verdade. meu pai teve lá. Eu Quer tô à dizer, o disposição. Orkut tinha um cara de coisa no Orkut e não é com ele nunca mais também, né? Você não quis, né? Não, não consegui. Tu conseguiu recuperar esse coisa do Um Orkut? monte de gente recuperou. Como, mano? Você ia lá e salvava as fotos Ah, mas antes de acabar. antes de acabar, É isso. lógico. Mas todo mundo sabia que ia acabar, né? Foi falado anos antes. Que Ó, absurdo aí- o Orkut ter acabado. Mas é assim, ó, tudo é um tempo. Ninguém usava Faz mais um também, né? tempo. Como é que ia acabar? É um tempo, né? Agora o Facebook também. O Facebook tem uma coisa legal, né? Quando você desativa, ele ainda fica um ano, parece É. lá. Não, ele pergunta se tu tá desativando porque tu pretende voltar. Se tu pretender voltar, tu bota pretende voltar. No dia que tu botar a senha de novo, ele entra. Como se tu nunca tivesse O desativado. Orkut já não tinha isso, mas também a coisa foi evoluindo, né? Hoje eu tenho tudo em arquivo digital, né? Tudo que eu puder salvar. E hoje é tudo vinculado, né? O Facebook é vinculado ao Instagram. YouTube. O Instagram é vinculado ao TikTok. Só que pode acontecer, dar uma pane mundial aí, né? Né? Quem é que garante? Os robôs Sim. com inteligência artificial se revoltar contra o mundo. Hoje as informações estão todas na internet. Eu acho uma coisa muito difícil de acontecer. Pode acontecer. Entendeu? Se pesquisar o nome da pessoa no Google, aparece o Facebook da pessoa. Eu pesquisei ele aí, É. já pesquisei Natan. Se pesquisar o nome completo lá, já aparece já na hora. Se a pessoa tiver Número do Se telefone. uma pessoa tiver um processo, respondendo um processo, Aparece você colocar o também, nome aparece. completo, aparece o nome da Tudo. pessoa. Tanto é que quando eu cheguei para congregar ali, aí tem um empresário, hoje é meu amigo, né? Acho que você deve conhecer. Ele é dono da construtora Mares. Ele, quando eu cheguei ali, pelo que Deus fazia e continuou fazendo, ele ficou assim, pé atrás e tal, e falou, irmão, não, meio acanhado, né? Não se importava se a gente consultar o teu CPF. Eu falei, não, irmão, tranquilo. Aqui dei para ele, aí eles puxaram lá e tal. Parecia uma dívida. Eu falei, ó, a dívida eu tenho, tá sendo Estou negociada. procurando trabalho para Tá pagar. negociada. Eu tô. Mas não pode pesquisar dívidas, né? Isso é Não, uma coisa não. errada, né? O que se É. pesquisa são Antecedentes criminais. antecedentes criminais, Aí- ainda que tenha dívida. Aí, Né? Se você já pagou, não aparece mais Isso. também. Não. Aí, O pessoal aqui, o pessoal que fica com pedra direto, o pessoal pergunta por que tu veio pra cá? Eu falo, o cara não tem um motivo assim. O pessoal,
Porque todo mundo vê por alguma coisa. Só que todo mundo hoje Cara, daqui é não de tem fora. motivo, mano. Cara, eu conheço muito pouca gente. Aqui no nosso bairro aqui, ainda tem bastante gente daqui. A rua aqui, as primeiras casas ali, são tudo a vizinha da frente, o cara lá de trás. Tem um povoadinho aqui que é lá por perto da igreja também. Agora, se você for para Meia Praia e Morretes, eu penso que os nativos de Itapema ainda estão aqui. Ah, claro, eu conheço alguém que mora na minha praia que é nativo. Claro, pode ter, Mas mas é mais difícil do que achar aqui, né? Sim. É mais difícil mesmo, realmente. Morretes mesmo, a maioria de fora. É. 99,9. É baiano, cheio de... Mas também, Tem muito. por que o cara não é daqui? O cara tá 35 anos aqui, ele não é daqui? É eu verdade, digo assim, verdade. Entendeu? Não, se eu soubesse da existência de Itapema antes, eu queria ter vindo pra cá uns 10 anos atrás. Sim. Mas Deus sabe como faz as coisas, né? Na real. A minha irmã, Há uns 10 anos a minha atrás. irmã mandou eu ia mensagem querer para vir mim pra cá. esses dias, dizendo que ela queria que os filhos dela viessem para cá. Porque ela vê a minha filha com 16 anos trabalhando ali. E a Débora conversa com ela. Ela diz, poxa, meus filhos têm 20 anos, têm curso de operador de caixa, têm se Não tem esforçado. trabalho. E não tem, irmão. A vida é cortar palmito e tirar açaí. Uhum. Sim. Agora. Sabia que você tem que escolher entre o açaí e o palmito? Não. O palmito é a árvore do açaí. Lá para nós. Se você arrancar, não tem mais açaí, né? Mas não planta, não cresce, não? Faz plantio. Mas demora, né? Demora. O palmito nem é bom, eu prefiro deixar lá a planta lá e comer açaí. Eu Quer também. dizer, não é bom pra mim, né? O Nai Mas não é gosta. o palmito branco, né? Palmito Bem porque a gente branquinho. come. É. Então, não, mas então o Vocês açaí aqui- é da palmeira? Vocês têm a palmeira aqui que faz o palmito. Nós lá não. A gente, por exemplo, uma árvore de O daqui é açaí. diferente, é? É, Não, aquele palmito, o palmito Jussara, aquele palmito branquinho, molinho. é o açaí. É, o É açaí. do É pé do do açaí, açaí, é. não sabia. Não é Por esse de exemplo- vocês aqui? Ah, isso que eu Tem três vocês estão me tipos. ensinando errado, ou eu sabia errado. Não, tem 3 tipos. Tem o palmito da pupunha, que tu tira. Tem a palmeira, que é plantada para fazer o palmito. E tem o palmito Palmeira. do açaí. Eu entendeu? só conhecia o do açaí. O do açaí Eu não gosto do molinho. pupunha, como porque é mais barato, Uhum. né? Eu gosto do palmito da palmeira mesmo. Pois é. E agora eu tô ganhando palmito direto. Aí tem um cara de. Tem um sítio, cara, e deixa uma caixa de palmito aí de comer até acabar. Mas, Olha, Você gosta? não gosto. lá- Não, não gosto assim. Não gosto não é uma Tem gente que palavra não correta. gosta nem de palmito nem de azeitona. Eu Pra como mim, palmito e azeitona eu gosto. E eu como palmito, mas tipo, não é uma coisa que eu escolheria pra comer, entendeu? Porque, tipo, geralmente quem come palmito gosta de Tu palmito. gostou de pinhão? Gostei. O Nutelinha aqui não gostou. Gostou, irmão? A irmã temperou um pinhão. Gostou. Né? Pergunta da irmã Eu Rosa. tentei comer Cozinhamos aqui. na panela de pressão. A Irmã Rosa faz um bolo bom. Ela capricha. E comida Então, é por isso que passa mal, né? eu falo pra ela assim, ó, de tarde não tem mais bolo. Ela faz salgadinho, essas coisas, não tem mais, porque senão daqui a pouco eu chego já do trabalho, já é garrafa do café e bolo, né, meu? Aí é 3, 4, 5. Não, Eu vai falo ver, pra ela, né? Igual eu e o Michel. Eu falo pra ela. Assim, Eu parei o com mais palmito, refrigerante agora. o palmito, irmão, a gente planta um pé. Desse pé ele nasce 5. Então, quando essa daqui tá dando o cacho, aí tu vai deixar ela o primeiro e o segundo A ano. palmeira. Aí, quando ela já pega uma altura, tu corta essa para as Eu ouvi dizer outras. que um palmito bom leva até 8 anos para ficar É. um pé bom. Né? É. Aqui é proibido, você tem que ter cheio de Não, regra. Aí nós pra- lá não Proibido pode plantar cortar. palmito? Proibido cortar palmito. Lá também é? Se você seja credente. Lá não pode. Mas a galera Sim. corta. Não tem fiscalização. Porque, Não tem fiscalização. Tem. Tem. Pegar transportando palmito. Meu Ah, não, mas pro corte não tem. Se Né? tu for cortar uma árvore que nós Porque chamamos o cara de que corta manejo. e vende, o cara não transporta. Não, O cara é corta e manejo. vende. Mas se pega ele cortando, aí o Ibama ainda Então não aquelas tem caminhonetas fiscalização. Que Tem. fiscalização vai ter? Tem, lá? pô. Tem? Tem. O Ibama faz um manejo. O manejo que é? Tem 5 árvores de açaí, tu vai tirar as 2 mais velhas e deixar as 3 mais novas. Entendeu? Tirando disso daí, tu Mas não tem pode. fiscalização mesmo lá? Direto. Porque lá na Bahia não pode cortar bambu. Lá em Salvador. Bambu. E meu pai vendia catavento.
E lá perto de casa tinha uma área de bambu. Meu pai cortava os bambus e nunca ninguém Mas eu não disse um dizer ai. que não pode cortar bambu. Lá não podia, não. Bambuzal dá em qualquer lugar pra atrapalhar a vida dos outros. Lá não podia cortar. Não, mas lá não pode ter bambu em qualquer lugar. Tem essa questão. Em Salvador não pode ter bambu em qualquer lugar, não. Tem um lugar específico de ter bambu. Aqui hoje, o nosso bairro aqui é um bairro que a evolução chegou, o progresso, prédios, casas. Mas quando eu era criança aqui, a minha mãe tirava bambu para fazer varal. Sei. Ela fazia catavento. Ainda assim tem um menino que arranca ali, você pede para ele e traz bambu. Nunca ouvi dizer que bambu era proibido. Ah, era, porque não tinha um lugar específico para bambu e tem umas coisas que faz com bambu. Eu não sei o que é, mas tem. Aí meu pai arrancava para fazer catavento. Meu pai vendia catavento, tá ligado? Aí arrancava para fazer catavento daquele. Isso. Como é que faz o catavento? Bota um bambu. Corta o bambu, aí um bambu vai ser uma tira inteira, né? Sim. Aí você tem que ter uma. Sabe aquele papel que faz a raia? É um Papel papel da raia? plástico, né? Pipa. Isso. Não a seda, né? A seda da pipa. A seda da pipa. Só que não é a seda da pipa, é uma seda um pouquinho mais grossa, na real. Aí meu pai comprava uns daqueles, fazia bem coloridinho, pegava um arame, botava na ponta do bambu e botava a seda assim. E prendia. Aí ele girava com o vento. E quanto Porque a dobra. Na época eu não vendia de 50 centavos, R$1. Só que era dinheirão, né? Quando juntava, meu pai chegava com 30 conto em casa, dava um dinheiraço, pô. Aí depois parou, começou a vender bolinho, depois a acarajé. Aí com a acarajé minha família começou a ganhar dinheiro e quebrou a acarajé. Aí montou um restaurante, começou a ganhar dinheiro, aí quebrou também. Aí todo mundo foi trabalhar. Não, mas era a perseguição do quebra. É a falta de administração. Na época minha família sempre teve muita dívida, né? Agora é que tá organizando. É quando a pessoa sai de muito, é o pêndulo, né? Aprendi com o pastor Telmo lá, é um pêndulo. Você é acostumado muito na pobreza. Por isso que os funkeiros aí morrem tudo. Os caras ficam pobreza, não tem dinheiro para comer, a mãe passa necessidade. De repente ele ganha dinheiro. Aí o pêndulo da pobreza ele vai para o outro lado. Aí quando chega aqui ele não sabe guardar, ele quer comprar tudo que ele vê pela frente. Né? E compra e vai de dívida e tal. Daqui a pouco o cara então não pode nem ir para cá nem para lá, tem que estar no centro ali. É, meus pais, o bom é que meus pais sempre tiveram casa própria, né? Então já ajudou um monte, né? Não precisava pagar aluguel. Mas a pobreza é terrível, né, cara? Ontem eu falava lá na janta e, claro, não se zomba de quem não tem carro, não se zomba de quem não tem dinheiro. Isso é errado, né? Tem gente que fala, né? Existe a fé até o rastro é feio. Já ouviu essa? Não? Realmente é, porque só quem não tem carro sabe o que é ter que andar com a família sem carro, entendeu? Ir para a igreja, voltar e etc, etc, né? E na hora eu falei para a irmã Sayonara, eu disse, irmã, mas olha, eu já fiquei sem dinheiro. Às vezes vai passando crise aqui ainda. Mas é puxado. É difícil. Você querer cortar um cabelo não dá, querer pedir um x-salada não dá. O banco te ligando. São fases da vida, né? Então tem que... Meu pai cortava meu cabelo na zero pra demorar mais pra crescer. A minha tia cortava o cabelo. Feio demais. Era tudo cabelo O mal daqui do de lá cortado. também cortava na zero, não era pra demorar ele crescer, tá ligado aí como que era. Mas aí meus pais congregavam em uma igreja em outro bairro, a gente ia andando. É por isso que eu já entendi porque tu vai cortar o cabelo 2 vezes por semana, mano. Ele passou muita pobreza no cabelo. O cabelo tá assim, Raimundo. Ele vem pedir pra cortar. Raimundo. Vou cortar cabelo. Não, seja sincero. Não tá na hora de passar régua já? Já tá na hora, pô. Eu corto o Tem que meu. fazer o pezinho, pá. É que eu cortar. O que vai cortar aí, cara? Pelo amor Tem de que fazer Deus. o pezinho, ficar bonito, pô. Bem É só o apresentado. pezinho, né? Nem cresceu, cara. Não tem nada aí, Ué, mano. em cima não corta, né? Em cima não pode, não. Sabe como é que dava o nome pra esse cabelo aí lá na minha cidade? Hoje puxou um rapaz na empresa que o nome dele é Cristiano, da Igreja Universal. E aí ele trabalhando perto de mim, aí eu olhei pro cabelo dele e pensei no meu, né? Eu falei, o meu pai falava que o meu cabelo era cocô de rolinha. E o dele. É verdade. Sério? Não, mas o meu não é enrolado. Eu que enrolo propositalmente. Ah, tá. Eu passo a bucha e ele enrola. Mas O meu só é engraçado. duro mesmo. Que é assim, né? O único negro da nossa família. E se eu tenho algum racismo, é porque eu não sei que eu odeio isso. Cara, pra mim, e às vezes eu me preocupo, será que eu não tô fazendo alguma coisa? É tão falado nisso, né? Acho que eu comentei contigo um dia. Foi.
Assim, o Michel é o meio café com leite nosso aqui, né? O pai é haitiano e a mãe é alemã, branca. Então o Michel é misto, né? Então eu não sei, ele nunca entrou nesse assunto. Mas nesses dias chegou uma pessoa aqui, aquelas meninas lá, a Verônica Sim, e a Tara. E aí falaram que na escola eles chamavam elas de pé russo, né? Aí esse aqui ficou chocado, tadinho, mano. Chamavam de pé russo. Mas o que é pé russo, né? Sabe o que é pé russo? Não. Quando quando a gente não passa creme de pele, automaticamente acontece o quê? Ah, tá, fica tuíra. Foveiro. Lá vai ele falar foveiro. Aí quando a pessoa é muito foveira, aí a gente chamava de pé russo, né? Porque é automático, a gente quer mais escuro se não passar creme de pele. Tá. Mas o porquê? Aí os povos chamavam de pé russo. Agora por quê? Mas quando ela falou, pô, me chamavam de pé russo, eu já falei, pô, tadinha. Porque era pesado, me chamaram já de pé russo, Eu mano. não sabia, mas por que pé russo? Será que aqui quando o cara tava sem dinheiro, aqui meu vô, né? E aí, como é que tá? Tá russo. Ah, porque tá ruim. Tava sem grana, tá russo, Já tá ouvi essa russo. expressão. Será que é isso, velho? Ah, não sei. Da Rússia. Eu me lembro que uma vez Faveiro. eu tinha que ir pra escola, né? E dia de sexta-feira a gente podia ir de bermuda porque era aula de educação física. Aí jogava um futebolzinho, né? E aí eu acordei de manhã, fui tomar banho felizão, dia de futebol, jogava bola, né? Time de pé acabou. Meu Deus. Falei, meu Deus, o que é que eu Vou vou pé fazer? russo. Não, peguei um óleo de comida, meu irmão. Esfreguei bem, passei. Passei um paninho pra não ficar muito oleoso, brilhante, né? Passei, falei, isso aqui já foi. Passei o dia todo de boa, pezinho tranquilo. Quando tá na hora de trocar de roupa pra ir jogar bola, né? Que eu tirei a bermuda, pô, a menina mais bonitinha da sala. Nathan tá com cheiro de óleo. Devo ter pisado em alguma coisa, amor. Aí meus amigos deram uma risada, mas não zoaram, né? Já imaginaram já. E eu tô sem graça. Era técnica. Não, assim, são maneiras de costume diferente, de linguajar diferente, né? A gente chega aqui, aí o pessoal com outra, por exemplo, Outra piada. Quando se assustou, o Gustavo, meu Deus, ele fica bravo. Porque na escola ele tá pegando o mesmo hábito das outras crianças, a maneira de falar, piar, guria e tal. E aí ele tava conversando lá, ele e o Guilherme falou, gastou a tinta guache no papel. E aí o Gustavo falou, bah! Aí a Débora falou, olha, caiu da risada, né? Olha, tá falando, bah! Aí ele ficou bravo. Eu falei, meu filho, é assim, ó.